isso aí, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Podnai. Primeiramente, agradecer a você, a sua audiência, o carinho de vocês, né? A gente sente esse abraço, essa vibração, essa energia. E eu sei que é clichê, eu sempre falo, mas a gente tem que abrir falando, né? Pedindo para você, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, curte quando vocês terminarem de assistir, curte lá, tá bom? A gente está transmitindo pelo nosso canal no YouTube e também pelo nosso Spotify. Então não tem desculpa, você pode assistir e ouvir aonde, a hora que você quiser. E olha, para esse segundo episódio, na reunião, assim, a gente buscou nomes e eu sou super criteriosa na hora de escolher uma pessoa para sentar aqui, sabe? Porque, assim, eu sou muito de energia, de querer pessoas do bem. Pessoas que têm algo a acrescentar na nossa vida, que têm algo para falar para vocês, superações, realmente falar jogo aberto, ser aquela pessoa que tá falando, não é uma roupagem, uma montagem, um personagem, não, é ela. E aí, assim, não tinha como trazer um e nenhum, tinha que ser dois, né? E é um casal super querido, que eu admiro, assim, imensamente, né? Grande Guto, que eu conheço há um tempão, que, assim, eu sou fã do trabalho dele. Cantor, músico, ele já é apresentador, ele é palestrante, ele é um homem de Deus, é pai, né? Escritor. Eita, que o cara tem aqui uma estrada grande. Guto, seja muito bem-vindo. Naizinha, que alegria reencontrar você nesse seu projeto, nesse podcast. Gente, a recíproca é mais que verdadeira. Conheci a Nai na TV, a gente já se conhece há bastante tempo. Eu acho que a Nai conheceu praticamente todas as minhas versões, né? Pop rock, depois forró e sertanejo, agora como cristão, cantor gospel, escritor, palestrante, enfim. Mas é um privilégio, amiga, estar aqui, de verdade. Eu também sou seu fã, amo a sua vida, sua família, tenho acompanhado você mesmo que distante nas redes sociais. Fico feliz ali vendo o seu crescimento, seus filhos, o seu marido e torcendo, sempre vibrando pela felicidade de vocês. E quando eu recebi o convite, né? Eu até brinquei quando cheguei aqui, porque eu falei que a gente recebe convite de podcast todo dia. Se a gente fosse gravar todos os podcasts que mandam convite, eu acho que a gente todo dia gravaria um. E a gente, infelizmente, não consegue atender a todos. Até gostaria, mas o tempo da gente também é muito corrido. Mas quando a gente recebeu o convite, que eu vi que era um projeto seu, eu tratei assim com muito carinho, eu falei, amor, esse a gente não pode deixar de ir, a gente tem que ir, porque a Nai é muito especial. Obrigado, viu, amiga, de verdade. Eu que agradeço. E o amorzão aqui, né, deixa eu apresentá-la, porque ela não é só linda por fora, né, assim, ela é linda por fora e por dentro de verdade. Eu falei até para ela que eu admiro, ela nem sabe, né? Mas o quanto eu admiro, porque no mundo da televisão é um mundo que é cheio de pedras no caminho, é cheio de caminhozinhos, de bequinhos, e ela é uma mulher focada, ela é uma grande apresentadora, sabe o que faz, é boa mesmo no que faz, super e grande influenciadora, trabalha muito forte influenciando o bem, né? Nas redes sociais. Ela também já foi professora de dança, né? É mãe maravilhosa, mãe atuante, porque eu digo que ser mãe não é só colocar no mundo, é ser mãe que participa, que atua, que tá junto. Isso ela é. Muito prazer, Lohane, seja muito bem-vinda. Obrigada, Nai, de verdade. Quero dizer que você é a mesma coisa, viu? Somos bem parecidas, por sinal. Quase viu? gêmeas, eu tô vendo. E pra gente é um prazer imenso estar aqui, de verdade. Meu marido sempre falou muito bem de você. Tô te conhecendo pessoalmente pela primeira vez, mas já nos conhecemos aí através das redes sociais, já nos deparamos em um trabalho e outro e realmente acompanhamos você, a sua carreira, a sua vida, e a gente fica muito feliz. E quando você falou assim, não tinha como escolher só um, tinha que ser os dois, mas pode ficar tranquila que aqui somos um só, né, amor? É uma só carne, É uma né? só carne. Pode deixar que aqui é uma só carne, um completa o outro. Oh, meu Deus, que coisa boa. E assim, pra gente começar, eu acho que a gente tem que falar, eu gosto sempre de falar um pouquinho de como é que tudo começou. A gente sabe que hoje, o que vocês são hoje, foi algo que foi construído através de uma família, através de uma educação e principalmente iniciado na infância. E aí eu queria saber um pouquinho, Guto, né? O Guto
cearense, aqui de Fortaleza. Foi criado, teve uma infância no Pirambu, uma comunidade muito simples, né? E aí, assim, eu fico vendo, Guto, como é que foi a sua infância? Conta pra gente. Nai, é muito interessante esse assunto que você está falando, porque assim, a gente veio de dois mundos completamente opostos, né? E isso foi o primeiro grande desafio do nosso casamento, da nossa relação. Eu fui criado em uma situação de muito empoderamento, né? Eu digo para as pessoas que eu recebia muitas palavras de bênção na minha vida. Eu fui criado num regime, eu dizia, esse menino não vai prestar para nada, isso vai ser um marginal, esse menino é um vagabundo, ele não presta, sabe? Só anda com quem não presta. Abençoada as palavras. Eu pensei. Era um mundo de bênção. E assim, infeliz das costas oca, carcará sanguinolento, eram os nomes que eu recebi. Que até hoje ele vem buscando saber o que é. Que ele não sabe. Peraí, outro dia eu tava conversando com a minha mãe. Tem isso no meu livro, né? Meu Deus, eu não vou nem falar nesse livro que eu tô com vergonha. Gente, eu esqueci de trazer. Separei o livro para trazer de presente pra Nai. Mas vou querer, Esqueci. viu? Vou querer. O Alan vai vir aqui só Alan. deixar esse livro, Alan, presta atenção. Enfim, e eu até brinco no livro, eu falo assim, pessoal, uma vez eu perguntei à minha mãe o que era que significava esses nomes abençoados que ela dizia comigo, e ela começou a rir, nem ela sabe o que é. Eu digo, mãe, como é que a senhora professava sobre a minha vida um nome que a senhora não sabe nem o que é, mãe, pelo amor de Deus. Mas enfim, então assim, a Lohane vem de uma outra realidade, de um outro mundo, a gente vivia uma situação de pobreza extrema, tô falando de pobreza financeira mesmo, porque graças a Deus a gente tinha muito amor na nossa casa, tinha de sobra. Eu falo para as pessoas que a gente não morreu na infância porque o que faltou de dinheiro sobrou de amor lá em casa, sabe? A gente se amava muito, muito mesmo. Mas a gente passava muita necessidade, a gente sofria dentro das enchentes. Hoje, quando eu vejo essas situações, tipo em Pernambuco, as casas estão desabando, as pessoas estão morrendo no alagamento, não sei o quê. Hoje as pessoas têm acesso a isso, né? Porque existe rede social, todo mundo tem um celular na mão, filma e mostra. Então todo mundo vê isso. Só que isso foi a minha realidade de infância a vida toda. Todos os anos eu passava pelo que Pernambuco está passando. Casas desabando no meu bairro, a gente morrendo afogada. A gente, para não morrer afogada, a minha mãe colocava a gente num beliche, que casa de vila de favela, não dá para dormir todo mundo. Então é cama por cima de cama, rede por cima de rede, era desse jeito, né? Então tinha um beliche lá em casa, a mamãe colocava o beliche em cima de uma pilha de tijolo e colocava a gente lá em cima, quase no teto, para não morrer afogado na lama. Só para você ter noção. E ali a gente ficava ilhado dias e dias. Então, foi uma realidade muito dura, muito cruel, onde eu vi amigos se tornando marginais, virando traficante, amigo matando amigo, brigando na minha frente, amigo morrendo, trocando tiro com polícia, eu assistindo tudo. Foi uma infância muito cruel. Então, quando a gente se deparou dentro da mesma casa, as crenças que eu carregava comigo eram completamente diferentes das crenças que a minha esposa carregava, né? E aí ela vai falar um pouquinho agora da vida dela, de onde ela nasceu, de quando começou, e você vai ver como literalmente são dois mundos, assim, opostos, né? Opostos que se atraíram, né? Literalmente. Mas assim, ele contando essas histórias, eu até lembro do nosso primeiro dia nosso primeiro encontro, não sei se você lembra, amor, que você começou a contar tudo isso, e eu falava, meu Deus, isso existe? Porque pra mim isso era só na TV, né? Eu sou de Goiânia. Então, assim, a realidade de Goiânia é um pouco já diferente. Não é que não exista essa pobreza, mas a miséria mesmo, eu vim conhecer aqui no Ceará, sabe? Para você ter uma ideia, lá não é assim. Aqui tem um bairro que é um bairro de casas ricas e no mesmo bairro existe a comunidade, né? Então, assim, são pessoas que vivem uma em cima da outra porque não cabe e não tem nem onde colocar as roupas, então coloca no meio da rua. E aquilo eu nunca tinha visto, porque em Goiânia é muito separadinho, assim, a pessoa que tem poucas condições, ela não vive em comunidade, ela só vive na periferia, mas o que é periferia lá? É perto, né, é perto... Como é que chama lá? É a periferia mesmo, é o periférico, é do lado de fora da cidade, entendeu? É isso. Não existe essa mistura dentro dos bairros, entendeu? É bem... contrastes, Não, né? e a casa é uma casa mais simples, mas não é daquele jeito, caindo e tudo. E aí eu falava, meu Deus, isso existe mesmo, que eu só via em noticiário, né? E a gente sempre via, tipo assim, a Rocinha, né? Porque Rio de Janeiro era o que a gente mais via. Mas no Ceará a gente não via muito, só que o Pirambu, naquela época, ele era a segunda comunidade mais violenta, onde
que o meu marido estava lá. E Se eu não me engano, meu futuro marido estava lá e eu nem sabia, se eu não né? me engano, hoje parece que o Pirambu está em 6º lugar, a 6ª maior favela do Brasil hoje, né? As outras favelas cresceram muito, mas a gente chegou a ser a 2ª maior do Brasil. Então, assim, o meu pai, a gente nunca teve riqueza, assim, você é rica, não era isso. Meu pai era funcionário público, meu pai é até hoje funcionário público, e ele sempre foi muito batalhador. A minha mãe, ela se formou em jornalismo, mas não atuou. Ela preferiu cuidar das filhas. Na verdade, foi até um pedido do meu pai, né? E aí, os dois, assim, são casados, são primeiros namorados, né? Desde então, casados até hoje, graças a Deus, vão fazer aí quase 50 anos juntos, entre casamento e namoro, né? Então, assim, casado, eles têm 37 anos, né? E é uma história muito linda. E o meu pai e a minha mãe sempre me incentivaram em tudo. Você pode, você consegue, vá, brilhe, faça isso. E me apoiavam em tudo. Então, assim, se meu pai visse um talento. Tá vendo como era igualzinho? É igual, assim. Se meu pai visse um talento em mim, ele falava, você vai ser a melhor do mundo. Coisas de pai, né? Eu acho que hoje a gente faz isso com o nosso filho, porque o Guto sabe da importância que é profetizar coisas boas na vida de um filho. E a minha mãe e o meu pai sempre fizeram isso com muita naturalidade. Eu aprendi isso, era algo comum para mim. Por isso que quando a gente sentou e foi se conhecer no primeiro encontro, eu já, uau, é inacreditável. Mas ao mesmo tempo eu vi aquilo, porque eu tava conversando com alguém que era um sobrevivente, né? Ele tinha sobrevivido a tudo aquilo, então eu vi aquilo como o máximo, né? Essa foi a nossa realidade de infância bem diferente. E aí os dons, né? De onde surgiram? Foi na infância, Lohane? Tipo, o dom, essa paixão pela comunicação, pela televisão. Como é que caiu para você? Como é que iniciou? Na verdade, gente, é muito legal essa história, porque o meu sonho de verdade era ser cantora. Olha aí. Então Canta somos muito, duas. canta Vamos muito. montar uma dupla? Pois Bora aí. Bota um beijo aí pra minha esposa cantar aqui pra tu ver. Ô, Guto, empresariar a gente. Vamos montar uma Vamos dupla. fazer uma amiga, dupla aqui, viu? eu só vou precisar de um detalhe. Aprender a cantar, que eu não sei. Também não. Então pronto. Já sei até o nome. Maravilhoso. As Desafinadas. Perfeito, Bate. acertamos. Das desafinadas, tá? Pronto. Porque é literalmente isso. E as pessoas falam assim, nossa, mas você imposta a voz tão bem. Gente, para apresentar uma coisa, mas vai cantar, não sai o tom. E eu vou cantar perto do meu marido, é muito engraçado, né? Ele fica, meu Deus do céu, é agora. E ele sabe, tudo bem bonitinho. Eu imagino, viu? Eu imagino. E aí, meu sonho era ser cantora. E aí, eu ficava de frente ao espelho, pegava a minha caixinha de som com o microfone e ficava cantando. Só que foi passando o tempo, eu falei, isso não vai dar muito certo, porque a voz não tá saindo, né? Aí eu falei assim, não, mas eu também sonho em ser Chiquititas. Ai, meu Deus, adorava. A Mili, né? Ai, porque eu queria ser Chiquititas, morar na Argentina, porque naquela época, Chiquititas era gravado na Argentina, então tinha a Mili, né? Oh, tinha a Vivi, a Tati, adoro. Era meu mexe, sonho. mexe com as mãos. Chiquititas, mexe com os pés, Chiquititas. Senhoras e senhores, com vocês, as Chiquititas da nova geração. Gente, mas era muito bom, muito bom. E aí, um belo dia, a minha mãe recebe... Na TV, ela vê, né? Ela recebeu esse aviso lá na TV que ela estava assistindo, que a gente sempre gostou do SBT. E aí, ela assistia. Aí ela falava assim, agora você que sonha em ser Chiquititas vai poder ser Chiquititas. Você que mora em Goiânia vai ter o teste para futuras Chiquititas. Gente, o que foi aquilo? Que maldade que fizeram com a gente. Porque, olha, aquilo ali eu não dormi mais. E isso ia acontecer em um mês depois só. Então eu fiquei um mês sem dormir. Eu falei, mãe, eu tenho que ser atriz, porque eu tenho que ser Chiquititas. Comecei a treinar para ser atriz e tudo mais. E quando chegou a hora, a gente, mãe, eu vou abalar, mãe, porque a gente vai conseguir. Ela, você vai, vamos treinar. A gente treinava, e eu treinava em frente ao espelho, ela treinava comigo. E eu, mãe, aí eu vou chorar. E agora o que a gente faz para chorar? Aí coloca... Cada coisa, né? Aí você vai colocar agora a cebola pra você chorar. Tudo eu testei pra poder chorar, tudo. Porque não saía, era criança, né? Mas deu certo. Assim, do meu jeito, né? Aí foi o seguinte, foi o dia do teste. Quando a gente chegou,
tava dando só umas 10 voltas no quarteirão de gente para fazer o teste. E era ordem de chegada, eu não sabia, nem minha mãe sabia, enfim, ficamos na fila. Aí, chuva, 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 e a gente na fila. Tava faltando só umas 3 pessoas, a gente passou o dia inteiro, desde manhãzinha lá na fila. Aí faltavam umas 2 pessoas, parou o teste. Não vai ter mais testes, acabou o dia, mas aí a gente começou a chorar. E foi só todas as crianças chorando. Não era só eu, eram várias crianças com o mesmo sonho. E a gente começou a chorar e a minha mãe, não pode, moço, a gente tá aqui desde manhã. Enfim, então vai ser amanhã, né? Aí eu, pronto, toda preparada com meu textinho, tudo Vou lindo. madrugar. Vou madrugar, vou estar lá. E de repente conseguimos. No outro dia a gente conseguiu. Aí, quando chegou lá, pronto, é o teste. Coloca aqui, tinha as pessoas na minha frente, eu fui fazer o teste. Nai, quem disse que saiu alguma coisa? Nai, foi um branco, eu esqueci o texto tudo. Cadê a minha mãe? Por isso que eu falo, gente, não se desespere quando isso acontecer. Isso não determina quem você vai ser. Porque, gente, foi o meu primeiro teste, eu era criança, enfim. Aí, Nai, eu falei, não, eu tenho que estudar mais, eu tenho que ser atriz, né, enfim. Só que o tempo foi passando, e eu falei, não, vou trabalhar em outra coisa. Minha irmã montou uma loja de roupas num shopping da cidade, que era muito grande, e eu sempre fui muito boa para comunicar e para vender, porque é aquele negócio de ter que ser desenrolada o tempo todo, e eu era mesmo, porque meus pais sempre me incentivaram para isso, né? Então eu gostava de me comunicar, de vender e tudo. E aí eu fui cuidar dessa loja junto com a minha irmã, então foi super desenrolada, eu com 13 anos de idade, fazendo tudo, preparando o desfile, que era tipo o Dragão Fashion aqui no Ceará, e São Paulo Fashion Week, que era desse estilo, mas lá de Goiânia. E aí, eu preparando, ia ter um desfile, então eu ia para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e aí veio uma TV e falou assim, você é modelo? Você vai desfilar? Eu, não, tô preparando aqui, ó, todas essas lindas mulheres são as modelos, e aí eu só tô ajudando, tô fazendo isso e aquilo. Aí o cara perguntou assim, pois me deu uma entrevista? Aí eu falei, dou! E aí saiu super natural. A partir daí, esse mesmo cara que me entrevistou me chamou para fazer um teste na TV. Foi onde eu entrei com 13 anos de idade, e aí eu fui contratada. Comecei como assistente de palco, mas era um assistente de palco bem diferente das assistentes de palco daqui. A gente não dançava, que eu achava sensacional. Eu falei, eu queria dançar, né? Mas não dançava. Era só lendo e-mails, né? E a assistente de palco leva a garrafinha d'água para ele, para o apresentador. Então eu comecei a fazer isso. Logo depois, passaram-se meses, ele, não, eu acho que eu vou colocar você para fazer reportagem. Vamos testar? E eu sempre fui muito pra frente, bora testar, né? Foi num dia que tinha motocross. Aí eu fui na garupa da moto, fiz um monte de coisa, que eu nunca tive medo dessas coisas. Então ele já adorou a minha ousadia. Aí falou, pois olha, você vai ser repórter. E aí depois, né, apresentadora junto comigo. Ai, que legal! Isso com 13, 14 anos de idade. Aí eu falei assim, pronto, eu tô conseguindo, mãezinha, você vai conseguir, minha filha. E aí eu nunca imaginei que eu ia ser a apresentadora. É meu sonho, primeiro era ser cantora, aí depois atriz. E aí, quando foi um dia, eu vi no programa do Luciano Huck, né, que era para escolher o casal Malhação. Eu não sei se você lembra desse concurso que teve, que escolheram Caio Castro, né? Caio Castro aí, foi a partir disso. E eu, na verdade, tava lá no casal Malhação, porque eu olhei aquilo, Nai. Eu falei assim, pronto, é aqui a minha chance. O que eu não consegui ser Chiquititas, eu vou trabalhar na Malhação. Né? Então, eu olhava aquele anúncio e sabe quando você olha e você sente, vou tá lá. E eu fui a única escolhida de Goiás para representar. Gente, quando eles me ligaram, eu nem acreditei. Eram uns pulos, eram uns gritos, né? Tava no banho, atendendo o telefone do Rio de Janeiro. Meu Deus! Mãe, eu vou participar da Malhação! A Petita cresceu, né? Exatamente. E aí, foi muito legal, porque eu participei. Fiquei entre as 10 finalistas, lá entre os 10 finalistas, só que eles escolheram 2 homens. No final, não escolheram mulher. E eu achei muito legal, porque assim, foi uma experiência única. Eu falei, eu quero isso pra minha vida.
Eu quero é ser atriz. Aí eu larguei tudo de TV que eu tava fazendo Meu... e fui pro Rio de Janeiro estudar teatro. O meu pai e minha mãe me incentivando. Meu pai e minha mãe não tinham condições de me bancar e tudo, então eu tinha que sempre trabalhar. Então eu trabalhava e fazia teatro, trabalhava e fazia teatro. Meu primo falou assim: olha, meu primo é advogado, ele morava lá no Rio de Janeiro. Você pode ficar uns meses aqui comigo, com a minha família. E aí eu fui fazendo esse bate e volta, né? Então eu ficava lá, fazia o curso por temporada e voltava. Fazia o curso por temporada e voltava. Aí depois eu falei, tem um curso que eu quero fazer demais em São Paulo. Fui para São Paulo e tudo. E lá eu fiz grandes amigos. E eu tô contando até demais, né, amor? Mas eu vou resumir aqui. Pode Lá- ficar à vontade, eu vim aqui Fica à só para vontade. tomar café e comer salgado. Lá eu fiz grandes amigos. E aí fui convidada pelo Celton Mello, que é um grande amigo, muito querido, para fazer aquele filme A Mulher Invisível. Tem coisas que. Né? Eu falei, como assim? Foi. Ai, gente, eu adorava, né? Eu falava, mãe. Só que antes eu nem imaginava, né? Mãe, eu vou fazer o filme com o Celton, vai dar certo. E aí eu fui estudar demais, né? Teatro para fazer isso. Enfim, não deu certo por problemas pessoais. Eu não consegui ir para o Rio de Janeiro, para eu não conseguir fazer muitas coisas que tinha que fazer. Mas, assim, foi uma experiência única e hoje eu vejo que foi proposital. Porque senão eu não estaria aqui. Tinha Verdade. conhecido meu marido. Tinha perdido o mais maravilhoso do mundo, tinha Oh, perdido. meu Deus, Deus sabe das coisas. Deus sabe das coisas, tá? Mas aí eu não vim pra Fortaleza, tá? Aí eu fui pro Pará, eu fui parar no Pará. Eu fui ser apresentadora de telejornal. Porque aí eu tinha começado a fazer jornalismo. Eu falei, não, vou voltar com o que Deus já tinha me mostrado que era para fazer. Aí eu fui fazer jornalismo, fui ser apresentadora de telejornal. Só que lá no sul do Pará, né? Marabá, que era até conhecido como Marabala. Falava com a minha mãe e com o meu pai por telefone 30 segundos, porque o cartão ia e se embora, né? Que era estado diferente. Então, falava com minha mãe e com meu pai desse jeito, mas eu ia conquistando os sonhos aí até que lá era Band. Me chamaram para vir para cá, que aqui era Band, que era o Sistema Jangadeiro. E hoje estou aqui, conheci meu Já maridão. pensou a viagenzinha, viu? Deu uma volta ao Mas mundo. eu adorei saber que tu deu sonho era ser cantora e chiquititas. Assim, muito parecido com o meu. E eu também queria ser Spice. Não sei se você teve Sim, as Spice, com né? certeza. Eu não cheguei a viajar, viu? Mas eu fiz meu teste ali no Talentos da Terra, na TV Diário, com o Praciano. Botei umas prima minhas, umas amigas minhas, botei no saia justa. Minha prima, Nayara, não sei nem cantar. Eu disse, minha filha, vai só pra fazer a figurante, porque são 5. Então tem que ir, pode deixar que eu canto. Eu dublo lá e não sei o quê. Também fiz A isso. bichinha, oh meu Deus. Mas é isso mesmo. Mas falando em música, o Guto, como foi que o Guto veio parar na música? Amiga, é uma história tão engraçada, porque tudo que eu menos pensei na minha vida era que um dia eu seria cantor. Achei que eu ia ser tipo um assaltante grande, um traficante, alguma coisa. Brincadeira, Deus me livre, gente, Deus me livre. Mas assim, eu sonhava em ser jogador de futebol quando criança, né? Como eu te contei, até os 14 anos eu achava que ia ser realmente jogador. Fiz uma cirurgia na perna, passei um ano sem andar e perdi completamente o gosto pelo futebol, né? E aí comecei a ter sonhos mais concretos, assim, mais reais, né? Comecei a estudar mecânica, eu tenho sonhos diferentes. O primeiro grande sonho da minha vida foi ser empacotador de supermercado. Olha. Eu sonhava em ser empacotador, porque lá no Pirambu eu tinha uns amigos que eram empacotadores e eles ganhavam umas gorjetas boas. Então eles tinham umas bicicletas bacanas e meu sonho era ter uma bicicleta que eu não tinha, né? Então o primeiro grande sonho da minha vida foi ser empacotador. Quando eu quase consegui ser empacotador, eu passei num curso do Senai. E aí fui estudar mecânica. E aí eu já mudei. Meu sonho era um pouco maior. Eu queria ser mecânico de concessionária. Só que dentro do curso do Senai, com 2 anos de curso, era um curso técnico, que era o dia todo. Eu entrava às 7 horas da manhã e saía 5 da tarde. Então, assim, era um curso bem top, bem completo. Sou muito grato àquela instituição, porque mudou a minha vida. E quando eu estava terminando o curso, eu me destaquei muito na turma, fui para a Olimpíada do Conhecimento Nacional e me tornei, tipo assim, o melhor aluno da turma e tal. E recebi um convite para ser instrutor do Senai. Então, olha só, meu sonho era ser empacotador, de empacotador eu comecei a sonhar em ser mecânico, de mecânico já fui promovido a professor de mecânico. Então, comecei a dar aula no Senai. Quanto isso, no paralelo, eu já cantava, só que na igreja.
E o mais interessante é que eu não comecei a cantar na igreja porque eu achava que eu sabia cantar e fui lá para cantar. Eu comecei a cantar na igreja por uma brincadeira. Eu fazia parte, com 14, 15 anos, eu fazia parte de um grupo de jovens, né? Lá na Paróquia de Cristo Redentor, no Pirambu. E aí teve uma gincana lá no nosso grupo, uma brincadeira. E eu era o palhaço da turma, o gaiato. Aí uma das provas da gincana era cantar. Os caras disseram, não, quem vai é o Guto. Aí eu falei, não, vou não, vai. Eu digo, eu nunca cantei, mas vai, porque tu é o único que tem coragem de pegar no microfone, que tu é gaiato, é não sei o quê. E por ser o palhaço da turma, o gaiato, eu fui pra frente. Só que quando a banda começou a tocar aqui, eu comecei a cantar, todo mundo, caraca, ele canta muito. E eu fiquei, como assim eu? Achei minha voz ridícula. Quando eu vi a minha voz com o microfone a primeira vez, eu falei, caraca, que voz horrível. E todo mundo começou a falar e eu achava que o povo tava tirando onda com a minha cara. Eu falei, eu tiro onda com a cara de todo mundo e eles agora estão tirando onda comigo. E aí, não acreditei naquilo. Uma semana depois, o coordenador do Ministério de Louvor da paróquia me procurou. Falou, cara, eu queria te fazer um convite pra você cantar na missa com a gente. Só que eu falei, tá doido, cara? Ele falou, não, sério, você canta bem e tal. Eu falei, rapaz, será que estão falando sério mesmo? E aí eu comecei a cantar no Ministério de Louvor. Até os 19 para 20 anos, eu só cantava na igreja, né? E paralelo a isso, eu estava estudando, me tornei professor, ia sempre cantando na igreja e tinha a minha carreira profissional aqui. Com 19, 20 anos, eu comecei a sentir esse desejo de transformar a música em profissão. Aí eu já tinha um amor muito grande pela música, já comecei a gostar realmente e falei, cara, isso pode ser uma forma de ganhar grana. Agora, como que eu comecei a pensar em ganhar grana com a música? Eu cantava muito casamento e formatura, eu cantava a missa. Quando eu cantava a missa, as pessoas diziam, rapaz, a voz desse menino é muito linda. Ei, cara, por que tu não canta na recepção? Eu falei, não canto essa música, eu só canto música cristã. Não, mas tu monta um repertório legal. Não canto. Aí, anos e anos, o povo pedindo. Eu falei, rapaz, sabe uma coisa? Eu vou montar uma banda para cantar na recepção. Posso ganhar uma grana com isso e vou. E aí peguei a minha própria banda da igreja, alguns amigos, e montei uma banda de recepção. Aí eu cantava Djavan, Jorge Vecilo, Que Roupa ainda não era Nova. Soul Pop. Não. Era MP6. Eu cheguei aí na TV Diário com a MP6. Já pensou? Paulinho, então, Paulinho Sabe Leme. quem era? Eu acho que o Paulinho era de Leme. lá. Primeiro programa de TV que eu fui na minha vida, eu nunca esqueço daquilo, com o MP6, foi na TV Diário com o Gleudson Rosa. Era o É Festa, Ei. sábado à noite. Gente do céu, quando eu cheguei lá, tinha umas 6 câmeras na minha frente e o meu desespero pra saber qual era que tava me filmando. Eu saía correndo atrás das câmeras, tudo. Parecia um louco. Aí quando foi no segundo bloco, o cara me chamou e disse, vem cá, não precisa se preocupar não, é ele que te procura, tu não precisa procurar a câmera. Mas se tu quiser saber qual é a que tá te filmando, é a que tiver com um botãozinho vermelho aceso em cima. Ah, tá certo, o cara tava filmando aqui, eu falava com esse e ficava procurando. Rapaz, era uma guerra dentro do estúdio. Enfim, dessa banda eu comecei a cantar, automaticamente fui convidado para um barzinho, as pessoas gostando muito, e aí eu senti realmente essa vontade de dizer, vou levar isso a sério. E montei a Soul Pop com alguns amigos. Conheci um empresário e tal, e montei a Soul Pop. E a Soul Pop foi algo muito rápido, porque com 4, 5 anos de Soul Pop, até menos eu acho, aí eu já tinha realmente virado cantor, já tinha vendido tudo que eu tinha, porque do Senai eu me tornei gerente de concessionária. Gerente de concessionária, eu pedi minha demissão também e montei minha própria revenda. Eu com 23 anos, Nai, olha que louco, 11, 12 anos eu não tinha dinheiro para andar nem numa bicicleta, passando necessidade. 10, 11 anos depois, eu tinha uma revenda de moto, tinha o meu apartamento no bairro de Fátima, andava de carro zero e já tinha realizado quase todos os sonhos da minha mãe. Tipo assim, foi muito rápido, sabe? Agora, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, né? A gente tiver a oportunidade, eu posso falar um pouco sobre isso. Mas aí, a Soul Pop, graças a Deus, deu muito certo. Foram 4, 5 anos de muito sucesso. A gente viajou o Brasil quase todo, música em primeiro lugar nas rádios. Foi aquele período, eu acho que mais ou menos quando a gente se conheceu, talvez um pouco antes, não sei. E aí a gente começou a fazer muitos shows e viajar muito e tal. Até que o pop rock deu aquela caída, tipo assim, acabou tudo que tinha de festival de rock, o sertanejo e o forró se uniram, dominaram o mundo. E eu tive que realmente começar do zero mais uma vez e começar o projeto do Guto Ribeiro, né? Que aí você sempre deu um jeitinho de se repaginar, né? Sim. Assim, eu acho bacana isso, né? Porque você sentia o mercado, porque tem gente que vê, aquele igual, tipo, bate o pé, não, eu quero isso, e não vai se modernizando, não vai se adaptando, não é perder a sua essência.
não é perder o seu sonho, mas é você também ir agregando na sua digo que carreira, na sua... Eu digo que a gente tem que ser que nem camaleão. Você vai pisando aqui e vai mudando de cor. Rapaz, qual é a cor agora? Para onde é que eu tenho que ir? Sabe? Você vai se adaptando à situação para sobreviver. Eu tenho muito uma coisa dentro de mim, sabe? As pessoas, uma vez na entrevista, me perguntaram assim, mas Guto, eu não entendo como que você consegue fazer tantas coisas, tem tantos talentos, tem tantos dons, você é isso, você é aquilo. Eu falei, é fácil. É só você nascer na favela e passar fome. Você tem que fazer tudo. Qual foi o meu primeiro emprego? Vender din-din. Minha mãe fazia din-din, eu vendia din-din. Depois comecei a servir pinga em bar. Depois, enquanto os meus amigos estavam namorando e jogando bola no intervalo do colégio, eu estava fazendo lanche na lanchonete do colégio para poder servir os caras, para ganhar um troco do cara para poder comer. Então, assim, depois eu arranjei minha primeira namoradinha, queria dar um presente para ela, não tinha condições. Então eu comecei a limpar chão, trabalhava final de semana, virando noite, limpando o chão para poder ter algum dinheiro. Depois eu comecei a trabalhar em oficina. Então, assim, eu nunca parei. Meu irmão montou um bar, eu dei um jeito de juntar dinheiro, comprei uma fritadeira, montei um negócio na calçada do bar do meu irmão para vender batata frita. Então, assim, eu fiz tudo. Tudo. Eu nunca fiz nada ilícito, graças a Deus. Mas eu sempre me virei. Por isso que eu digo que eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, não tem como. Ah, hoje o cara é cantor, é apresentador, é escritor, é compositor, é músico, é empresário, é dono de espaço de evento. Como assim, Guto? Como é que, cara, é fácil. Para mim, fazer muitas coisas sempre foi o natural para sobreviver. Sempre. Querendo ou não, você, de certa forma, eu acho que hoje você teve essa sacada, você sentiu a necessidade, mas também é muito da pessoa, né? Tipo, a Lohane também não passou por essa necessidade, mas assim, a gente viu na sua carreira que você também tinha o seu sonho, mas você ia abraçando, você ia pegando uma coisa, foi pra loja, abraçou essa causa. Então, isso hoje eu acho que é mais que essencial. Isso você falou da parte empresário, né? Os dois são empresários. E eu queria que vocês contassem um pouquinho também como é que essa mais nova função, né, esse empreendedorismo chegou para vocês. Eu acho que tudo serviu de trampolim, né? Por exemplo, no caso do Guto, como ele disse, foi essa questão para não morrer de fome, para conquistar os sonhos dele financeiramente, ajudar a mãe dele. Ele começou a fazer várias coisas, né? E viu que tinha talento para todas elas. No meu caso, eu tinha um outro incentivo, né? Que eu já recebia dos meus pais, esse incentivo, mas principalmente da minha mãe, de ver a situação da minha mãe, que ela falava muito assim: minha filha, você vai ser uma mulher independente, que não dependa de marido. Porque ela levava muito isso pra mim, assim, eu dependo do seu pai, seu pai é maravilhoso, eu amo, mas eu sinto falta, ter que pedir tudo pro seu pai é muito ruim, né? Então, assim, eu sempre falava, meu Deus, eu tenho que ser independente, eu tenho que ser independente. Por isso que a gente começou a trabalhar e assim, esse lado empresarial, ele chegou na nossa vida muito cedo. A gente tava conversando esses dias que nós dois temos o mesmo tanto de tempo de carreira, mesmo idade diferente, a gente começou muito parecido. Os novos, né? Muitos novos. Com 13 anos de idade, né? Eu também fui vendedora. No meio intervalo, para me sustentar nisso tudo, eu era sacoleira. Então, assim, eu tava fazendo curso de teatro, mas eu era sacoleira, batia na porta de um, batia na porta do outro para vender as roupinhas. Ou então, aquelas revistinhas, né? Então, eu sempre tive isso. Eu sempre tinha que ter criatividade para ganhar dinheiro. Porque senão também não me sustentava e não realizava os meus sonhos. E o Guto da mesma forma. E o empreendedorismo na nossa vida chegou já assim. O Guto até brinca, ele tem uma história que ele conta, que ele fala assim, ó, quando Deus falou, vou unir esses dois aqui, pegou um aqui de um lado do país, o outro do outro lado do país, falou assim, eu vou amarrar que esses dois são igual um foguete, vou amarrar junto, vou colocar fogo e eles vão se embora. Foi literalmente isso, porque a gente juntou a força que tinha e a gente cresceu. Mas assim, eu de verdade, eu agradeço ao meu esposo, porque meu esposo, além do crescimento, né, assim, além dele estar ali sempre disposto a fazer mais e mais, e tem dons e talentos para isso, ele tem um dom que ele não falou, mas eu preciso reforçar aqui, que é o dom de ser visionário e empresário. Ele sabe lidar muito bem com isso. Então, assim, a gente percebeu, né, essa situação e a gente fez isso de uma forma muito linda, né? Os dois trabalharam, né? Ele foi para a área que ele realmente consegue, né, fazer os nossos bens triplicarem, porque isso é um dom, eu falo, isso é um dom e um talento.
talento. Mas claro que você aprende também com o estudo e tudo mais. Mas eu nunca fui uma pessoa muito organizada, né? A gente estava até A conversando gente é muito sobre isso. parecido. Nunca, até porque assim, ai meu Deus, é tanta coisa, é filho, é marido, é a gente. Então, enfim, a organização financeira também era uma área que me pesava muito. E o meu marido, não, por sempre ser organizado, foi por isso que ele cresceu, né? Ele conseguiu, assim, fazer isso de uma forma linda. E hoje quem cuida das nossas coisas, né, a nossa empresa e quem cuida assim do nosso financeiro é ele. Então assim, dá honra, né, a quem tem honra e eu parabenizo meu marido porque ele é muito visionário, muito visionário. Às vezes a gente tem, assim, a gente tem o nosso trabalho, cada um aqui tem o seu trabalho, né? Eu sou apresentadora, jornalista, ele é cantor, escritor, palestrante, mas a gente decidiu também ir para outros lados porque a visão dele era essa. Meu amor, a gente precisa ter outra empresa que não tenha nada a ver. Porque se um não dar certo aqui, o outro vai dar certo aqui. Aí a gente tem um espaço de eventos, né, na Praia do Futuro, que é um espaço que funciona como buffet. E lá tem casamentos, confraternizações, local lindo, por sinal, viu, Nai? Lindo, Grand lindo, Royal, lindo. lindo, lindo, maravilhoso. Aí, fora isso, a gente também começou a trabalhar como influenciadores por consequência do nosso trabalho. E aí, meu marido também, que cuida disso com as pessoas. Então, isso é muito legal, assim, essa forma de visão e colocar cada um no seu papel, né, amor? Muito É. legal. Eu acho, né? Eu acredito muito assim em propósito, sabe? Eu vejo que a gente tem um Deus maravilhoso e que ele une propósitos, ele não une simplesmente pessoas, né? Eu falo para todo mundo que a minha vida é antes e depois da minha esposa. Eu sempre fui um cara visionário, eu sempre, como eu contei um pouco da minha história aqui, saí do zero a 100, tipo assim, com muito sacrifício, realmente. Então, sempre aprendi a valorizar muito o que é meu trabalho. Não tenho um amor, apego a bens materiais, mas eu sei valorizar, porque eu sei quanto me custou cada coisa que eu tenho hoje, né? Eu tenho muito isso dentro de mim. Mas quando eu conheci a Lohane, eu estava numa fase altamente perdido na minha vida, né? Então eu falo que a minha vida é antes e depois da minha esposa. Eu fiz até a última música que eu fiz para ela, fala sobre isso, né? A gratidão que eu tenho a Deus e a ela pela transformação da minha vida. Porque se eu não tivesse encontrado a Lohane também, talvez até hoje eu tivesse perdido, digamos assim, né? Eu cheguei numa fase da minha vida que eu só pensava em fama, em dinheiro, em sucesso, eu não sabia diferenciar sucesso de fama, que eu acho que isso é uma coisa que muita gente até hoje não sabe. As pessoas são perdidas em relação a isso. E quando eu descobri de fato o que era sucesso, a minha vida se transformou. Porque eu buscava fama achando que estava buscando sucesso. Mas na verdade eu só queria ser reconhecido, eu só queria ser conhecido, né? E a minha esposa, ela tipo que me trouxe para Deus de novo. Lembra que eu falei que eu comecei a cantar num grupo de jovens, num Uhum. grupo de oração? Quando eu comecei a cantar na noite, eu me perdi. Eu entrei na onda do Fábio Júnior. Quero saber bem mais dos meus 20 e poucos anos. Então, meu amigo, meu negócio era só farra, mulher. Eu não bebia, eu não ingeria nenhum tipo de droga, mas em compensação eu tinha um vício. Eu era viciado em mulher. Então, todos os dias na minha vida eu queria mulheres diferentes, eu queria um negócio diferente. Então, eu ia para um estado, eu tinha uma mulher, eu ia para outro estado, eu tinha outro, eu tinha. Então, isso começou a virar uma doença realmente na minha vida, né? No meu livro tem um capítulo que eu falo sobre isso, sobre os nossos vícios ocultos. E até aproveitei para pedir perdão às mulheres que passaram pela minha vida. Quantas pessoas bacanas passaram e eu realmente fiz sofrer pela doença que eu tinha dentro de mim, né? E a minha esposa, ela veio como uma cura para me salvar disso, para me trazer para perto de Deus novamente, para. Então, assim, se a Lohane acha que eu fiz muita coisa pela nossa relação, pelo fato de ser visionário e de fazer os nossos bens triplicarem, ela trouxe algo para mim que o dinheiro não compra, que foi me aproximar de Deus novamente, me transformar, me apresentar um Jesus que eu não conhecia, misericordioso, um Deus que não enxerga passado, mas que dá presente e visão de futuro. Então isso foi realmente algo que não tem preço, né? A Bíblia fala que lá no livro de Jó, que na terra de Uz havia um homem muito bem sucedido. Esse cara era chamado Jó. E fala que o cara muito bem sucedido, ele era temente a Deus, ele era um cara que tinha uma família maravilhosa, numerosos filhos, e era um cara de muitos bens. Então, quando eu escuto isso, automaticamente eu aprendo três coisas. Se ele era bem sucedido, ele era um cara de sucesso.
Se ele era um cara de sucesso, o sucesso tem uma ordem. Qual é a ordem do sucesso? Primeiro, Jó era temente a Deus. 2, Jó tinha uma família. E 3, Jó tinha bens. Ah, os bens não são importantes? São sim. Se você não tiver bens, você vai deixar seus filhos passar necessidade. Você precisa trabalhar, você precisa ter seus bens, você precisa ter suas coisas. Mas nunca inverta a ordem. O problema que a gente vê hoje na nossa sociedade, muitas vezes a gente se perde nisso também, é porque a gente coloca os bens e o nosso trabalho e as nossas coisas na frente de tudo. Então é como colocar a carroça na frente dos bois, como a gente fala, e nunca vai dar certo. Então, a Lohane me aproximou de Deus e eu aprendi isso. Então, quando eu aprendi a colocar as coisas em ordem, opa, primeiro lugar é Deus, depois é a minha esposa, o meu filho, a minha casa e depois os meus bens. Isso foi mágico. A nossa vida se transformou muito. Muito. Lindo, viu? Eu acho que ela pode falar um pouco sobre isso, né, amor? Do que Deus tem feito na nossa vida, das transformações, do que a gente tem provado, realmente são milagres, assim. Não, isso é importantíssimo, né? Como a gente estava conversando nos bastidores, né? A base de tudo é Deus, né? Ele realmente é o que a gente sempre ensina para os nossos filhos. Olha, se você um dia pensar em mentir, você pode até enganar a mamãe ou o papai, mas a Deus você nunca vai enganar. Sim. Ele sabe de tudo. E a gente, primeiramente, a gente tem que ter respeito e temor a Ele. O resto, minha filha, a gente vai aprendendo, né? Assim, hoje em dia, eu fico até... Isso aqui é uma coisa que eu não quero deixar de esquecer, porque eu não quero deixar de falar isso com vocês. É o poder da família, né? Eu sou, assim, eu levanto a bandeira da família como ninguém. Porque eu acho que hoje essas gerações estão um pouco se perdendo, sabe? Perdendo respeito. A gente até fala a questão de benção, de respeitar os mais velhos, sabe? De você ter temor a Deus, de muita coisa. Eu quero abordar isso com vocês, só que antes eu preciso só dar um recadinho muito especial de um patrocinador nosso, de um parceiro nosso, que é a MRH, que é essa empresa aí que há mais de 35 anos vem ajudando os empresários, as pessoas realmente que querem empreender, que querem se diferenciar, se destacar. Então, assim, eles fazem um recrutamento, eles ajudam muito as empresas na parte do RH, na parte de contratação, fazem sempre muitos cursos para instruir melhor aqueles empresários, as pequenas empresas também, não só as grandes. Então, fica aí a dica, a gente está exibindo aqui o QR Code da MRH para vocês entrarem em contato. Eles sempre estão com cursos muito bacanas, muito atuais. Então, Alice Mello, minha linda, um grande beijo. Agora, voltando a falar, antes da gente falar de Deus, eu quero falar do casal, que é uma curiosidade minha. Como foi que Deus uniu vocês? Como foi que vocês se conheceram? Como é que foi esse grande dia? É um problema essa história, porque existem duas versões. A da Lohane e a verdadeira. Aí você precisa primeiro dizer qual é a versão que você quer ouvir, né? É o contrário, a dele e a verdadeira. Eu quero, então, vamos lá, vamos começar com a Lohane. Lohane, a sua versão, Lohane. Não, a gente, na verdade, se conheceu no trabalho. Não poderia ser diferente. A gente só trabalhava, A gente só trabalhava, E assim, só que eu não trabalhava, né, com o público como ele, tudo em festa. Então eu jamais iria em festa, porque eu trabalhava tanto durante o dia que à noite eu tava capotada. É o sol e a lua aqui, viu? Literalmente. E aí, a gente foi num dia que foi a apresentação do Miss, era o Miss, Miss Fortaleza. Primeiro Fortaleza. É porque foi muito rápido, foi assim, no Miss Fortaleza a gente se conheceu, no Miss Ceará a gente noivou e no Miss Brasil a gente casou. No mesmo ano. Por isso que foi muito rápido, entendeu? Foi desse jeito. E assim, o Guto, ele conversa muito, já deu pra ver, ele é super comunicativo e aquilo encanta, Só tem né? uma pessoa que fala mais do que eu, a minha esposa, mas eu falo... Mas isso me encanta, isso me encanta. E ele não falou nada. Quando eu conheci, eu só falei assim: oi, tudo bom? Meu nome é Lohane, eu vou apresentar o evento, eu vou te chamar assim. E ele só balançava a cabeça e colocava a mão no cabelo, ajeitando o cabelo. Ele balançava a cabeça e olhava pra produtora dele e olhava pra mim. Olhava pra produtora dele e olhava pra mim. Pronto, eu não escutei a voz do Guto. Só escutei a voz do Guto lá no palco quando eu fui chamá-lo. Só que no meu script estava escrito assim: para a alegria das mulheres, esse homem que é lindo e que chama muita atenção, levando alegria e tal. Enfim, tava desse jeito. E eu li exatamente como tava no script. Entendeu, né? Tu entendeu, né? Tu entendeu, e né? ele jura que eu estava dando em cima dele. Eu tive acesso ao script, eu tive acesso, não tinha nada disso. Não teve acesso a nada. Eu acredito. Não, até porque eu nem... A primeira cantada foi aí. Não, eu nem conversei, assim, eu nem escutei a voz dele, né? Antes, nos bastidores.
Enfim, quando eu cheguei, conversei, mandei ele vir pro palco, falei, vinha pro palco com vocês, Guto Ribeiro. Aí, enfim, ele cantou, eu só olhei pra trás e falei, meu Deus, esse vozeirão saiu desse menino, velho. Que eu achava que ele era um menino, velho, né? Porque quem olha pro meu marido nem imagina a idade que ele tem, que vai fazer 40 anos e nem parece. Olha. E assim, eu falo, amor, eu acho isso maravilhoso, você vai ser um coroa daqueles. Outro dia eu tava numa palestra, aí comecei a contar um pouco da minha história e trabalhei com isso, fiz isso. Aí meu filho, você tem quantos anos? 70, né? Mas já fez desse tanto de coisa. Mas não tem quem diga, começou cedo, né? Comecei cedo. Agora a versão do Guto, vamos lá. A versão do Guto. Não, eu sempre você ficou brinco. sem falar por quê? Eu sempre ficou abismado brinco com a mulher bonita. que ela deu em cima de mim, que ela, né, nessa parte aí e tal, mas a verdade, né, o porquê que eu fiquei sem voz, o porquê que eu vinha passando por um processo, né, agora falando de verdade, eu estava há 6 meses chorando de joelhos em oração e pedindo a Deus uma chance, uma oportunidade, né? Eu tinha feito algumas besteiras assim bem grandes, estava muito arrependido e tipo assim, e meio que desesperado com algumas situações que estavam acontecendo na minha vida por causa de mulheres, por causa de tava me envolvendo com muita coisa assim sem futuro. E aí eu comecei a orar e pedir a Deus uma saída, uma chance. Eu falei, pai, se o Senhor me mostrar uma pessoa, se o Senhor me der alguém para eu poder de fato me relacionar, construir minha família, eu estou arrependido, eu quero mudar, eu quero ser outra pessoa. Então me mostre alguém, me diga alguém. Eu estava exatamente há 6 meses em oração, de joelho. Eu colocava a Aline, tu conheceu a Aline, minha produtora, não conheceu? Eu sempre ia pra TV comigo lá. Eu colocava a Aline pra ajoelhar comigo. Ela dizia, Guto, tu se mete nas tuas confusões e eu que pago. Eu digo, Aline, tu vai orar, mas eu botava a Aline no pé da cama de joelho, que a Aline morava comigo, a minha produtora. O povo pensava até que a gente tinha um caso, né? A Aline é mesmo que irmã pra mim. E eu botava a Aline de joelho comigo, orando na cama. E no dia que a gente chegou no Miss Fortaleza, eu entrei na praça de alimentação do shopping e a Lohane estava no palco passando o som, o script lá em cima na hora que eu entrei. Na hora que eu pisei na praça de alimentação, de longe, que eu olhei, eu falei assim, Aline, eu achei a mulher que eu vou casar. Eu vou casar com aquela mulher ali. Aí a Aline me conhecendo ao pé da letra, a Aline se virou, olhou pra mim e falou, Guto, tu não tem jeito. Tu realmente é um perdido, tu é um vagabundo. Eu falei, Aline, ela falou, Guto, eu estou há meses de joelho orando contigo, Guto. Aí tu vai, eu falei, Aline, eu tô falando sério, eu vou casar com ela. A Aline falou, Guto, mais uma que você vai pegar. Eu falei, não é, Aline, eu tô falando sério, eu vou casar com ela, eu senti que aquela é a mulher da minha vida. Aline, Guto, pelo amor de Deus, Guto, tu tá vendo que a mulher é bonita, tu nem falou com a mulher ainda. Eu digo, pois tá bom, Aline, tá certo. Então, quando eu cheguei perto dela, que ela se apresentou, que ela falou, que eu fiquei assim, olhando pro olho dela, olhando pra ela, eu falei, é ela. Eu tenho certeza, né? Eu tenho certeza que é ela. Eu tenho certeza. E aí eu fiquei olhando e não tinha ação. Aline, vamos tirar pelo menos uma foto de vocês aqui, vai, junto aqui pra bater uma foto, sei o quê. Porque a Aline viu que eu realmente fiquei assim... Ele não falou, ele não conversou. E é de se estranhar, né? Porque o Guto é tão à vontade, fala, interage. Eu achei que ele era tímido, né? Mas ele não vai falar nada porque ele é tímido, o bichinho, né? Coitado. E quando a Lohane saiu ali, a gente bateu a foto. Quando a Lohane saiu e tal, eu falei, eu tô te falando, Aline. Eu tô te falando, é ela, eu vou casar com ela. E a Aline achou que eu tava tirando onda, não sei o quê, bererê, bará. Beleza, passou. Saiu dali, eu peguei aquela foto que a Aline tinha me mandado, mandei de brinquedo, assim, de brincadeira, mandei no direct pra ela. Era pra gente ser proibido você naquele lugar, porque você tava ofuscando a beleza das Miss, não sei o que e tal. Aquelas cantadas bem baratas. Né? E aí ela só veio me responder 2 semanas depois. Arrasou! É porque eu não sabia que existia esse negócio de direct. Mas naquela época a gente tava começando o Instagram, não sabia nem o que era direct. A gente achava que quando a minha produtora falou, Aline, cara, manda um direct pra ela. Eu falei, eu não peguei o número dela, como é que eu vou falar com ela? Eu digo, Aline, o que é direct? Aí ela foi me ensinar como era que mandava o direct.
Mas, Nai, só pra contextualizar, no nosso primeiro encontro, ele já me chamou pra casar, a gente nem tinha se beijado. Então, você imagina aí, o meu objetivo é casar contigo. Eu sei que Deus escolheu você pra mim, eu quero que seja você, só que eu preciso saber, esse é seu objetivo? Eu falei, como eu vou saber se eu tô te conhecendo agora, nem me beijou? Mas aquele homem decidido me chamou a atenção, me conquistou. Mas ela esqueceu de contar o detalhe principal. Antes de falar isso e antes de falar que queria casar com ela, a gente sentou numa mesa, nunca esqueci, para comer um sanduíche, assim, um de frente pro outro. Nosso primeiro encontro foi na igreja. A gente foi pra igreja, da igreja a gente foi comer. E aí eu sentado, igual vocês dois, assim, um de frente pro outro, conversando, eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou assim, 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 pra. Quando tu disser na TV que me conheceu, todo mundo vai falar isso de mim. Só que quando as pessoas disserem tudo isso pra ti, é verdade. Eu sou esse pilantra aí que estão te dizendo. O que elas não sabem é que eu estou querendo mudar de vida. Que eu venho orando, que eu venho pedindo a Deus uma oportunidade, e Deus mostrou você. Então, se você me der uma oportunidade, eu quero mudar de vida, eu quero mudar com você. E eu já tô te contando tudo, porque eu sei que vão te falar isso. Porque a minha fama na cidade já estava bem espalhada. Então, assim, antes de eu te perder, porque os outros vão contar, é melhor que eu mesmo conte. Agora me dê uma chance. Aí foi quando eu falei, eu não quero namorar, eu quero casar com você. Você foi a pessoa que Deus me mostrou e eu quero... Sim, na lata, bem. Meu Deus. E aí a Lohane deve ter dito assim: meu Deus do céu, eu conheci o cara já me pediu namoro, já tá pensando em casar. Que doido é esse que apareceu na minha vida, né? Mas aí você entrou, assim, com certeza essa sinceridade dele foi uma grande prova de amor, né? Foi Deus mostrando pra você que aposte naquele rapaz, ele vai mudar, né? Eu acho nesse que ele... doido e seja mais doido ainda em casa. E como é que foi a família com essa história? Mãe, conheci, já tô noivando, namorei, noivei, agora vou casar. Não, aí foi mais uma comprovação de Deus. Isso foi sensacional. Uma semana antes disso tudo acontecer, meu pai tinha me ligado e tinha falado assim, Lohane, minha filha, Deus me revelou que vai mandar um homem pra você que vai cuidar de você e vai amar você. Mas o que era que seu pai falava antes dessa semana? Todo dia? Não, que essa história de namorado, você não precisa disso, não. Sabe, ele sempre foi assim, você não precisa de casamento pra ser feliz. E meu pai sempre foi assim comigo, sabe? A gente é muito amigo e tudo. Meu pai, por isso que eu conto tudo pro meu pai, pra minha mãe. Então, assim, a gente é muito amigo. E na época, mais ainda, não, você não precisa disso não, minha filha. Você trabalha, você ganha dinheiro. Fui criada desse jeito, né? Mas nesse dia, o meu pai falou, Deus me revelou que tá te mandando um homem que vai cuidar de você, que vai amar você, vai fazer tudo por você. Aí aquilo, eu fiquei toda arrepiada. Essa foi uma comprovação da minha parte, da minha família. Mas quando eu fui na casa da mãe do Guto, aí foi outra A minha mãe, Nai, todo domingo eu tinha um negócio de família, de almoçar com a minha mãe. Isso era uma coisa meio que eu morava separado, né? Então toda vida no domingo eu ia almoçar com ela. Se eu estivesse em Fortaleza, não estivesse fazendo show, eu ia almoçar com ela. Só que em várias situações, em vários domingos, eu chegava lá com uma mulher diferente. Aí quando foi um dia, eu cheguei lá na minha mãe pra almoçar, ela me chamou assim no canto e falou assim, meu filho, faça um favor pra mim, não venha mais aqui não. Quando você estiver assim com a sua namoradinha, com essas coisas, porque eu não acho legal, todo domingo você chega aqui, é uma mulher diferente, não sei o que, rapaz, minha casa não é pra esse tipo de coisa não. Então, não vem. Eu falei, tá bom, mãe, só tá certo. Aquilo me deixou amargurado e tal, e eu nunca mais tinha ido lá, não tinha levado ninguém, passei um tempo sem ir lá e tal. E depois eu acho que mais de ano depois, eu cheguei lá com a Lohane. E eu fiquei com medo da reação da minha mãe. Eu confesso que eu fiquei pensando assim, meu Deus, se eu entrar com a Lohane, a minha mãe falar alguma besteira, vai acabar tudo, né? Nai, quando eu entrei com ela no portão, a minha mãe lá dentro olhou pra ela, já foi ao encontro dela, deu um abraço na Lohane, começou a chorar abraçada com ela e falou assim, minha filha, você não sabe quanto tempo eu tenho orado de joelho esperando por você. Foi Olha muito aqui, eu tô forte. toda arrepiada. Primeira vez que ela viu a Lohane, ela falou isso. Muito forte. E aí a gente, né, assim, a gente já tinha as comprovações de todos os lados. E aí a gente decidiu se casar, né, na presença de Deus e tudo. E na presença também de 600 pessoas, né? Imagina a festa com 600 pessoas. Era só... É bem íntima, né? Assim, Só pros mais íntimos. Só pros mais íntimos. E eu falo assim, ó, que Deus, ele deu a bênção por completa. Porque a gente, na época, a gente só tinha a força, a coragem, a força de vontade e o querer casar. Porque dinheiro que era bom a gente não tinha não, sabe?
E a gente fala, onde que nós vamos casar? Pelo amor de Deus, não tem dinheiro pra casar, o que que vai fazer? Aí eu fui fazer uma matéria, eu abri a boca e falei que ia casar. Pois eu vou dar isso, pois eu vou dar aquilo outro. Aí era numa feira de Abençoando. noivas. Aí Deus já abençoou. Outra comprovação. Porque foi tudo assim, todo mundo querendo ajudar. Aí a gente já não tinha um local, tinha tudo da festa, não tinha um local. Aí falou, amor, e agora? Faltando um mês pro nosso casamento, a gente não sabe onde é. Imagina, tem que dar os convites pra todo mundo, não tem um local. Aí, Todo mundo tinha recebido um convite informal pelo WhatsApp, É. né, amor? só faltava o endereço, Salva o né? dia aí, salva a data aí, ó. Mas ninguém sabe onde é, É. não. Save the date, né? Por É. favor aí, mas não tem local ainda não. Aí a gente chegou numa barraca bem bonita. A gente olhou aquilo e falou: Meu Deus, é aqui. Aí o Guto olhou pra mim, porque eu tenho essas coisas, sabe? Eu falei: Amor, é aqui. Isso foi do mesmo jeito na nossa casa. Vai ser essa barraca que a gente vai casar. Ele olhou pra mim: Você tá doida, amor? Deve ser caríssimo esse local. Como é que você quer casar aqui? Eu falei: Não sei. Não importa o valor, mas nós vamos casar aqui. Senhor, eu sei que o Senhor me revelou aqui no coração, me mostre isso. E aí, quem tava lá para receber era o dono, e o dono nem conhecia a gente, sabe? Ele nem era daqui do Brasil. E ele, gostei de vocês. Pois, ó, o casamento vai ser aqui, vocês não vão precisar pagar nada. E eu falei, meu Deus do céu, muito obrigada. Não tinha mais comprovação, né, senhor? A gente tá entendendo que é pra gente casar. A gente não pagou nada, mas a gente não tinha dinheiro. E o melhor, sabe? É porque a história é muito comprida, a gente tem muita coisa pra contar, senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui. Mas aquele casal que não tinha dinheiro pra pagar o aluguel daquela barraca pra gente se casar, foi o casal que comprou 6 meses depois daquela barraca. Eu falo assim, Deus, não foi à toa que o Senhor nos deu de presente essa barraca, porque hoje a gente sabe que aquele local é para abençoar vidas, é para constituição de famílias. Tanto que a gente não abre como barraca de praia, é só para casamentos, confraternizações. É um local tão abençoado que você entra, você já sente a presença do Espírito. Nas nossas orações, a gente pede por aquilo, para que as pessoas entrem ali e sintam a presença de Deus. E é literalmente isso. Como Deus esteve presente no nosso casamento, está presente em nossas vidas, ali é uma extensão da nossa casa. Ali é uma extensão, porque foi ali que Deus nos fez, nos uniu, sabe? E a gente tem muito isso no nosso coração, de que a família, a base da família é o casal. E por isso que, infelizmente, no mundo de hoje que a gente vive, é muita coisa ruim sobre um casal. São muitas tentações. Vai tudo para cima de um casal, porque destrói o casal, destrói a família. E aí, o casal, a gente percebeu na nossa vida, com muita luta, com muita perda e com muita oração, que eu vou depois ensinar aqui um segredo para vocês, que foi o que salvou o nosso casamento. Mas a gente percebeu que um casal só dá certo se for com Jesus. Um casal só dá certo se for com esse cordão de 3 cordas, né? Realmente é o marido, a esposa e Deus. Porque senão, realmente o divórcio existe. Realmente a traição existe, tudo existe. Mas para um casal que tem, né, essas 3 cordas, não existe. Não existe a opção, né? A opção de, eu vou me casar aqui, qualquer coisa eu me separo. Né? A gente enfrenta mesmo as lutas, a gente enfrenta as batalhas, porque a gente sabe que a nossa família precisa dessa base. Então, depois que a gente fortificou essa base, né? Deus nos deu o nosso filho. Deus aumentou a família. Mas primeiro a gente precisou fortificar essa base. Passamos por muito perrengue, né, amor? Nós dormimos já em quartos separados. Pensamos que o nosso casamento realmente era uma maldição, mas não era. Era uma bênção muito grande. E, na verdade, Deus queria trabalhar a nossa vida para a gente ajudar outros casais. E a gente tem isso no nosso coração. E a arma que eu deixo aqui para vocês, que foi o que salvou o nosso casamento e que pode salvar milhares de outros casamentos, é que não existe nada no mundo que vença um casal ajoelhado de mãos dadas. A oração, gente, é a arma mais poderosa para restaurar qualquer que seja a sua situação. O amor parecia ser destruído. Tudo parecia ser acabado, que não tinha realmente mais chance. E Deus restaurou tudo. Eu te amo, meu amor, sempre te falo isso. Mas assim, você é o melhor presente que Deus me deu. Que através da sua vida, hoje nós temos a nossa família, hoje eu tenho o nosso filho, e hoje eu sou a mulher mais realizada do mundo.
Maria, assim eu vou chorar, viu? Assim eu vou chorar. Porque são de exemplos de vida como esses, né? Como de vocês, esses testemunhos, como são importantes. Porque, gente, se algum casal olhar no olho e dizer assim, meu marido é perfeito, minha mulher é perfeita, a gente não briga, a gente... Gente, eu tenho defeitos, o meu marido tem defeitos. Olha, ele tá dizendo que tem, mas eu amo os defeitos do meu marido. É verdade, a gente E eu sei que ele ama os meus defeitos. O bom da vida é esse, é você lidar com as diferenças, respeitando, mas amando aquele ser que tá com você de uma maneira sublime mesmo. E não são as dificuldades que a gente tem que botar à prova o nosso amor. Eu cresci com a minha avó e meu avô, de mãe, né, parte materna, já faleceram, mas assim, eu tenho um amor, assim, muito grande por eles, porque, até me emociono, porque eu me lembro quando meu avô partiu e a minha avó dormiu comigo, e a minha avó dizia assim, minha filha, nunca fique longe do seu marido, porque eu vejo esses jovens, numa festa, fica o homem num canto, a mulher, fique juntos, porque hoje vai ser a primeira noite que eu vou dormir sem encostar o pezinho no meu marido. E aí aquilo ali pra mim marcou tanto, que eu, mesmo brigada com o Thiago, eu digo, amor, bota o pezinho. Amanhã a gente conversa, não pode faltar. Porque assim, eu acho tão lindo as famílias com as suas imperfeições, mas é o amor que tem que prevalecer, que tem que reinar na casa, é a alegria, é a valorização. E isso a gente vê em vocês, né? E eu sei que o Pedro Augusto vê isso em vocês. E essas gerações que estão agora surgindo, estão se executando, eu vejo gerações assim tão assim sofrendo com ansiedade, sofrendo porque é bullying, ai não pode. Sabe, assim, então assim, eu quero muito falar com vocês sobre esse desafio de ser pai, de ser mãe, certo? Como é difícil hoje, nos dias de hoje, a gente fazer essa geração não ser tão fraca como hoje eles estão sendo. Só que antes, assim, eu queria só dar uma dica de um parceiro muito bacana, que tem uma família, assim, maravilhosa, que é a Chili Beans, que tá com a gente aqui no Podnai. A Chili Beans, que é a maior rede, né, de óculos solar, de acessórios da América Latina. Gente, são mais de 180 franquias. Eu sou apaixonada e o mais bacana, que pós-pandemia, muita gente se reinventou. E a Chili Beans se reinventou, tá? Na pandemia, eles lançaram a Ótica Chili Beans. Lá, você entra, tem vários tipos de armações. Você escolhe a sua armação, tá? Fora a parte solar, você escolhe também a lente da Chili Beans. Você sai lá toda montada já. Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui, ó. É um óculos solar, mas de certa forma é um óculos de grau. Então lá 70% da ótica, que é a primeira franquia aqui de ótica da Chili Beans, que abriu aqui no estado do Ceará, no shopping Rio Mar, ali perto da G Barbosa. Você já sai, ó, todo de óculos, maravilhosa, entendeu? Então, assim, fica a dica, tá certo? Para Chili Beans, ótica Chili Beans, você lá sai todo preparado. A parte solar, a parte de grau. E eu quero dar uma dica para você que tá em casa, tá nos ouvindo, nos assistindo. Quem chegar a procurar a Chili Beans ou a ótica Chili Beans e dizer vim pela NAI, vai ganhar um super desconto aí de 15%. Então aproveita, porque você sabe que aqui no Podnai só tem parceiro forte, parceiro bom, e que eu assino embaixo. Então fica aí dica Chili Beans e ótica Chili Beans. Nai, antes de você falar... Pode, viu? Você tem uma história com a Chili Beans também, muito Olha, grande, né? Pode, De milagre. Olha, Não. Eu tenho uma história, mas é com uma outra marca de óculos, não é com a Chili. Sim. Mas eu tenho uma história que a gente pode contar depois. Eita, história que não falta aqui, né? Só que agora eu queria retomar a família e que a gente falasse na bênção que foi a chegada do filho, né, do Pedro Augusto. E falar como é que foi, vocês se planejaram, foi algo realmente que Deus mandou, não foi planejado, como foi esse desafio, como é o desafio de serem pais? Fala um pouquinho aí pra gente. A gente entende, Nai, que tudo que a gente tem hoje, tudo que a gente vive hoje, é simplesmente a realização do que Deus vinha nos preparando. Tudo que a gente viveu antes, eu e a Lohane, tanto separado quanto junto, Deus estava preparando a gente para o nosso propósito. O nosso filho é uma dessas coisas. Então, assim, nós não seríamos as mesmas pessoas
se a gente não tivesse passado por tudo que a gente passou. Né, amor? A gente acredita que a gente tem um propósito, a gente tem uma missão. Por exemplo, as nossas redes sociais. Os seguidores que nós temos hoje, a gente sabe que Deus confiou esses seguidores pra gente porque Ele sabe da missão que a gente tem na vida deles. A gente não vê as nossas redes sociais, o programa da Lohane simplesmente como um ponto de ganhar dinheiro. A gente vê isso como algo realmente que, rapaz, tá realmente dentro do nosso propósito. Deus colocou isso na nossa vida por algo, por um propósito e tal. Então, a gente enxerga isso muito claro. A nossa família é uma missão, tudo que a gente passou, quando a gente praticamente se separou, ficou dormindo em quarto separado, a gente achava que o nosso casamento tinha acabado, mas Deus estava só trabalhando a nossa vida. Amadurecendo, né? Deus tinha um projeto pra gente. Hoje a gente tem, por exemplo, o projeto do Até que a Morte Te Separe. Inclusive, eu quero aproveitar aqui o podcast. Ele vai ao ar, que dia o Dia podcast? 15, dia 15. Ah, já passou, né? Eu ia fazer um convite. Ah, Dia 11, a gente vai estar, vai estar numa palestra para casais, um momento especial, um jantar. E a gente está palestrando, está pregando para casais, está fazendo um trabalho massa. A gente tem esse trabalho do Até que a Morte Te Separe também nas redes sociais, porque a gente acredita que o casamento é algo sagrado, como você falou. Fora isso, tem o meu projeto do Vida, a Arte de Escolher, que é o meu projeto de palestras e shows dentro do meu livro, né? Mas tudo está envolvido dentro da família. O nosso filho, Nai, quando a gente quase se separou, que Deus nos reatou, que a gente resolveu os problemas internos, família, quando a gente liberou o perdão, quando disse assim, organizamos a casa, aí Deus disse assim, agora vocês podem receber a bênção. Aí mandou o nosso filho. E ele veio para selar, não foi, amor? Para trazer paz assim na nossa vida, para nosso filho é um, eu não sei nem o que dizer. E o que eu acho mais legal, Nay, é que assim, é igual como é no nosso relacionamento, a gente divide muito as coisas. Então, assim, nós dividimos a responsabilidade com o nosso filho. Não fica pesado só para um, sabe? Eu acho que é assim que tem que ser mesmo. Antigamente, a gente via muitos pais só trabalhando fora e a mãe cuidando do filho sozinho e tudo. Hoje, nós temos que trabalhar fora também, então a gente precisa também dessa ajuda dos pais. Então, na hora que eu não posso estar com o nosso filho, o meu esposo está. Quando ele não pode estar, eu estou. E a gente prioriza. A gente prioriza muito o tempo de qualidade, porque a gente sabe que é durante esse tempo de qualidade que o nosso filho vai ser criado, né? Vai ser realmente ter os seus princípios conectados com o nosso, que é isso aqui, filho, é isso aqui que Deus quer para você, né? E aí a gente prioriza muito isso. Então, o Guto tem um tempo com ele sozinho, que ele até fala assim, é o momento dos homens. Ei. Agora vamos pro futebol, é o papai que leva. Aí na hora de dormir, a mamãe fica ali juntinha, agarradinha com ele. Na hora de comer, a mamãe cuida. Na hora de dar banho, toma banho com os dois. Então, assim, a gente divide essa tarefa, porque não fica pesado e os dois têm tempo de qualidade com ele, né? Então, a gente tem o nosso tempo de qualidade juntos, nós dois, eu e o Guto. Nós temos o nosso tempo de qualidade em família. E hoje nós temos um tempo de qualidade, né, também com o nosso filho. Ele sozinho com o nosso filho e eu sozinha com o nosso filho. Por quê? Porque é necessário para assim, tudo andar conforme assim que Deus quer na nossa vida, a gente realmente precisa ter esse tempo de qualidade, gente, faz toda a diferença. E quando eu falo tempo de qualidade, não é aquele negócio, eu tô aqui do lado, não é a mesma coisa. Aí às vezes você tá no celular, até o filho sente, né? Papai, o celular, mamãe, o celular. Assim, não é isso, é tempo de qualidade, olhando no olho, falando o que ama, falando o que é importante. Então a gente aprendeu isso, sabe? E a gente tenta ter isso na nossa rotina familiar. Claro que tem um dia ou outro que a gente erra porque somos seres humanos. A gente, quando tem filho, a gente acha que vai ensinar muito para os nossos filhos. E a gente que aprende bastante, né? Nós também estamos aprendendo a ser pais, erramos, mas nós buscamos, sabe? Nós buscamos muito não errar. E a gente tem, assim, um manual de instrução de vida que tem até como criar os nossos filhos ali dentro. Que é a palavra de Deus, né? Que é a Bíblia. Então a gente segue muito esse manual. A gente começa nossa rotina com a nossa oração familiar,
que a gente não abre mão. E é o que nos dá força realmente para poder suportar o dia todo. E é muito bonitinho, porque se caso a gente tá conversando outra coisa e passou o tempo, nosso filho mesmo hoje fala: papai, mamãe, vamos orar. Né, amor? É a rotina, A né? O rotina, costume, é é o ensinar costume. desde cedo, né? E isso é uma Aquelas... rotina gostosa, né? É uma rotina gostosa que a gente prioriza. Então, ele vê dentro da nossa casa que a gente consegue priorizar as coisas de Deus em primeiro lugar, a nossa família e depois o restante. Porque para ele vai ser muito mais fácil do que pra gente, sabe? Que aprendeu isso na peia. Porque ele vai ter esse costume já de vida que eu acho que hoje nós, como pais, o que a gente pode dar de melhor para o nosso filho é essa criação, né? Essa criação próxima de Deus, essa criação tendo aí os pilares certos da vida, né? Que está escrito no nosso manual de instrução, para não sofrer, para não inverter, como meu marido disse, né? Porque antes a gente também fazia isso de forma invertida, mas graças a Deus hoje nós colocamos em ordem, tudo está dando certo. Graças a Deus. Agora, o Pedro Augusto, ele tá com 3 anos, 3 três aninhos, anos, né? Quase 4, né? Então ele tá naquela infância que a gente ainda tem como controlar e tudo. Mas vocês já pararam pra pensar, tipo assim, como é que vai ser quando o Pedro Augusto tiver, sei lá, com 15 anos, numa pré-adolescência? Essa geração hoje, que é cada música que a gente escuta, é cada campanha que a gente vê aí no meio da rua, é cada coisa que a gente vê que a gente diz assim, meu Deus, eu comparo assim, a minha mais velha tem 8, a Maria Esté, e o meu mais novo tem 4. E às vezes eu olho assim e digo, meu Deus, na idade dela eu não sabia o que... Mudou, eu sei que as coisas evoluem, mas como é que vocês pretendem fazer para continuar com essa vivência que vocês vêm implantando com ele, sem ter tanta interferência do meio externo? A Bíblia fala que ensina o teu filho o caminho onde ele deve andar, ainda quando pequeno, que mesmo grande ele não se desviará. A gente crê muito nisso, sabe, Nai? Os nossos filhos, eles não fazem o que a gente pede, o que a gente fala, mas eles fazem o que a gente faz. Total. A maior dificuldade que eu vejo entre a relação dos pais hoje é porque os pais falam pro filho, não faça isso, mas eles fazem. O meu filho jamais vai fazer o que eu falo. O meu filho faz o que eu faço. Outro dia o Pedro Augusto falou algo dentro do carro, nem lembro qual foi a palavra que ele falou, e a Lohane imediatamente olhou pro banco de trás e falou, filho, por que você tá falando isso? Ele falou, porque o meu pai fala. Eu falei, ei, cara, eu nunca falei isso não, Pedro Augusto. Falou, papai, isso eu não falei, cara. Isso aí eu não falei. Eu nem lembro, talvez eu tenha falado essa palavra em algum momento da minha vida, e ele ouviu, mas eu não lembro de ter falado. Mas o que é que eu quero refletir com isso? Os nossos filhos, eles fazem e falam o que a gente faz e o que a gente fala, acabou. Não é simplesmente o que eu... não faz isso. Eu digo pro menino, não pode ficar no celular. Mas quando eu tô com ele, o tempo todo eu tô no celular. Então, assim, que exemplo eu tô dando, sabe? Não funciona. Então, a gente tem isso hoje muito claro na nossa vida. Um dos motivos principais para eu abandonar a minha carreira foi essa. Nai, quando a gente se aproxima de Deus, ninguém precisa dizer pra gente o que tá errado. O Espírito Santo incomoda a gente. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me distancio do mundo. A comunhão com Deus, ela é como uma rádio, é como uma sintonia. Na hora que eu sintonizo com Deus, eu saio do mundo. Se você sintonizar na rádio A, você vai conseguir ouvir a música que tá tocando na rádio B? É impossível, né? Você só sintoniza em uma rádio de cada vez. Quando eu sintonizo com Deus, eu desligo do mundo. Quando eu sintonizo com o mundo, eu desligo de Deus. Não dá para servir a dois senhores, não dá para ficar na coluna do meio. Então eu comecei a buscar Deus, eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a buscar a palavra e o Espírito Santo começa a me incomodar, começa a me confrontar. E uma das primeiras coisas que eu pensei, como que eu vou criar o meu filho? Como que eu vou dizer para ele que isso não é legal se eu faço isso? Nada contra a profissão de ninguém, eu não estou aqui para julgar e não estou dizendo que as pessoas devem deixar de fazer isso. Eu estou falando da minha vida, eu estou falando da minha experiência, deixando bem claro aqui. Mas quando eu saía pro show, aquilo começava a me incomodar. E um belo dia eu cheguei em casa de madrugada chorando muito. A Lohane acordou com o meu choro. E a Lohane falou, amor, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, aconteceu. Eu não aguento mais essa vida. Não dá mais pra mim. Ela falou, mas o que foi, amor? O que foi? Eu falei, amor, eu subo no palco, tá todo mundo sentado. Com meia hora de show meu, tá todo mundo embriagado, e as mulheres batendo a bunda no chão, e aquela esculhambação toda, e sobe no palco, e não sei o quê. Isso não faz mais parte da minha natureza.
isso não combina mais comigo. E aquilo me fazia sofrer demais. E quando dizia assim, ei, estourou outra música, tu vai ter que colocar no repertório. E quando eu ia lá que eu ouvia a música, eu falava, meu Deus, eu vou ter que cantar isso. Aí por muitas vezes eu ainda relutei e disse assim, não, essa eu não vou colocar no repertório não. Aí eu pagava uma pessoa só pra fazer meu repertório. Aí o cara dizia assim, se eu fosse eu colocava. Eu dizia, não, essa aí não dá, eu não vou colocar. Ele dizia, eu aposto contigo, como esse mês ainda tu coloca essa música no repertório. Eu falei, não vou colocar. Aí beleza. Próximo casamento que eu ia tocar, a noiva liga pro meu empresário. Ó, o show do Guto é lindo, perfeito, não tenho nada a pedir. Só tem uma única coisa que eu exijo. Ele tem que abrir o show com a música tal. Aí o cara rindo da minha cara. Eu não falei, otário, pra tu? Eu não falei pra tu? Aí eu dizia, mas gente, como é que uma noiva pede essa música? Eu não entendo. A noiva liga pro meu empresário e diz, a minha música com as minhas amigas é essas malandras, assanhadinha, que só quer vral, só quer... Eu digo, gente, como é que essa é a música dela? A mulher tá casando. Como é que é isso? Eu não tô entendendo mais nada. Então, assim, aquilo ia me enlouquecendo. Eu falava, não pode, gente, tá errado. Até que chegou a pandemia. E Deus, ele faz isso na vida da gente. Deus começou a me confrontar. E eu dizia assim, ó, Senhor, tu colocou no meu coração o desejo de parar. Beleza? Ok, entendi. Agora me diz como é que eu vou viver. Isso é a minha profissão. Isso aqui é onde eu ganho meu dinheiro. Eu trabalhei 20 anos para ter o nome que eu tenho. Eu trabalhei 20 anos para ter o cachê que eu tenho. Aí como é que agora eu deixo tudo para trás e tá bom, valeu, tchau, tô indo embora. Como é que eu faço isso? Aí Deus falou assim, você quer saber, filho? Vou te dizer. Pega só uma pandemia. 2 anos. Primeiro, acabou o show. Segundo, para o nosso espaço de evento. Terceiro, todas as parcerias de rede social, os clientes que a gente tinha, cancela porque não tem mais dinheiro para pagar. Aí eu falei, não, mas eu tô operado, vou ter um seguro que eu vou receber, meu seguro foi negado. Lohane chama ela na TV, ó, é o seguinte, você não vai ser demitido não, mas a gente vai ter que reduzir aqui em X% o seu salário, porque não dá mais para pagar, estamos em pandemia, não sei o quê. Como é que vive? Você não tem mais a sua profissão principal, você não tem mais seu espaço de evento, você perdeu seus parceiros, o seguro que você tinha não saiu, a sua mulher teve o salário reduzido, você tem um monte de funcionário para pagar, você tem folha, você tem filho, você tem... E aí, como é que faz agora? Eu aprendi uma coisa na minha vida, Nai. Quando nada mais tem jeito, só existe um jeito. É Deus. Quando nada mais tem jeito, só existe um jeito. É Deus. E aí é onde a gente aprende. A gente começou a buscar a Deus nessa pandemia, a gente começou a se debruçar sobre a Bíblia, a gente começou a chorar, a ajoelhar, a clamar, a pedir. E um dia eu desenganado, chorando na cama, a minha mulher estava ajoelhada dentro do meu closet, chorando e orando. Daqui a pouco minha mulher levantou e falou assim, você não é esse cara. Esse homem que está nessa cama derrotado, chorando, não é você. Você é o homem do Salmo 112. E ela começou a declarar na minha vida e começou a profetizar. E ela ia lendo o Salmo 112, chorando, e eu chorando, e ela profetizando. Ela disse, você não teme más notícias, a sua geração, a sua descendência é próspera, e você não é esse cara. E pá, e eu chorando. Depois daquele dia, foi como se as coisas começassem a ir para o lugar. E a gente foi buscando a Deus, estudando mais a palavra, e Deus olhou para mim e falou assim, agora você vai escrever. E eu falei, vou escrever o quê? Eu achei que era música, porque eu sou compositor desde menina. Eu falei, tá bom, vou fazer mais uma música. Amor, pode dormir que hoje eu não tô sem sono, vou ficar aqui. Comecei a orar e chorar e Deus começa a escrever. Só que Deus começou a mandar eu escrever a minha história, a minha infância. Eu falei, mas eu vou falar o quê? Eu não tô entendendo nada. E Deus só escreve, fica calado e escreve. Eu passei 40 madrugadas. Jejum, oração, escrevendo. Sabe quando que eu vim entender que eu estava escrevendo um livro? Quando eu já estava quase na metade. Eu não sabia nem o que era que eu estava escrevendo. Deus falou, você nasceu para isso. Você tem um propósito, você tem uma missão. Você até hoje fugiu do seu propósito, mas chegou a hora de você criar vergonha na cara e assumir o seu propósito nessa terra. Tudo que eu passei, tudo que eu fiz antes foi só para me preparar para o que eu faço hoje, né? E detalhe, o Guto sempre fala que, assim como a gente tem o nosso manual de instrução para saber quem a gente é quando a gente esquecer, a pergunta que você fez no início, né? Como é que vocês vão fazer quando ele, né, não tiver na adolescência e não escutar mais? O Guto sempre fala isso. Ele vai saber o que eu sou porque vai estar escrito. Ele vai ler e vai ver tudo o que eu passei e não vai querer fazer igual.
e outras coisas vai querer fazer igual, né? Então, assim, é muito legal isso, porque ele escreveu, ele falou sobre a vida dele e ele mostrou quem era o homem, quem era o pai, né, dele. Então, assim, eu achei muito lindo, porque ele sempre fala, amor, eu vou ser amigo do meu filho. Primeiro, eu sou pai, mas eu também vou ser amigo dele. Vou ser tão amigo que vai chegar ao ponto dele falar assim: ei, o meu pai me dá muito mais atenção que os meus próprios amigos. Eu acho que essa é a sacada. Quando você tem um tempo de qualidade com o teu filho, que você consegue mostrar quem você é, que ele fique à vontade, né? Porque hoje o pai e a mãe, eles estão muito atarefados, muito assim. E aí ele tem esse tempo de qualidade com os amigos, que não sabem o que dar de melhor, né? Eles também estão encantados com a vida e com várias tentações que estão aí ao redor. Então, quando você é esse amigo e tem escrito para caso ele esquecer, faz toda a diferença. E ele sempre fala isso, que o sonho dele é ver o Guto realmente. O Guto sempre fala isso, que o sonho dele é ver o filho lendo o livro dele e entendendo na adolescência, na hora que for para escolher, a escolher certo. É porque é ali onde a gente faz as principais escolhas que acompanham a gente pro resto da vida, né? Com certeza. E antes disso, Nay, a gente escreveu pro Pedro Augusto, a primeira postagem, não sei se você sabe, mas o Pedro Augusto ele tem Instagram, né? Tem quase 30 mil seguidores, viu? Ó, siga o Pedro Augusto, viu? Pedro Augusto Cabral Ribeiro agora é só o craque agora, o craque, só o craque, né? A gente escreveu a primeira postagem do Instagram do Pedro Augusto, se você for lá e olhar, é o legado dele. A gente fez um curso que a gente indica para todos os pais, chamado Pais para Toda a Vida. Foi, assim, algo transformador na nossa vida. E a gente escreveu o legado. O que é o legado? É o que você sonha pro seu filho. O que eu sonho pro meu filho não é assim, não, eu quero que meu filho seja advogado. Eu quero que meu filho seja médico. Não, não é isso. É o que é que você sonha como pessoa. Então, tudo que a gente declarou, tudo que a gente profetizou sobre a vida do Pedro Augusto, através do legado dele, a gente outro dia estava com um casal de amigos lá em casa, 3 anos depois, e a gente falou, sabia que o nosso filho, a gente escreveu o legado? Ah, foi legal, cadê? Deixa eu ver. E aí a gente abriu o Instagram dele, fomos lá na primeira postagem dele e começou a ler o legado. Cara, a gente chorava igual criança, porque quando a gente começou a ler o legado do nosso filho, a gente viu que ele era exatamente o que a gente profetizou, que Deus tinha feito ele igual, melhor. Todas as características que a gente profetizou na vida dele, Deus colocou em porção dobrada. E a gente chorava lendo aquilo. Meu Deus, amor, você tá vendo tanto que a palavra tem poder. Mas se as pessoas soubessem o poder que existe na palavra, as pessoas pensavam 2 vezes antes de falar as coisas. A palavra de Deus fala que Deus do nada faz tudo. Mas Deus, ele fala. Lá em Gênesis diz assim, ó, e disse Deus, e falou Deus. E na medida que ele falava, na medida que Deus ia falando, as coisas se criavam. Então, o que é que Deus ensina para mim e para você? Você precisa falar, você precisa acreditar. Antes de qualquer coisa, profetize, fale. Então você precisa profetizar na vida do seu filho. Se um pai soubesse o poder que existe na fala dele, ele jamais falaria uma desgraça sobre o filho dele. Porque é bênção, você falou sobre a bênção. As pessoas não pedem bênção. Hoje não tem mais esse negócio de... Eu cheguei esses dias na escola do Pedro Augusto, aí a professora me chamou assim no canto e falou, seu Guto, eu queria só lhe dizer um negócio. Pois não, para falar. Ela falou, seu Guto, eu queria só dar um testemunho. Eu acho incrível a criação do seu filho. Eu não vejo mais nenhuma criança dessa pedir a benção ao pai quando chega aqui. O senhor não vai embora enquanto o seu filho não lhe pede a benção e não lhe dá um abraço e um beijo. Mas, gente, isso é o mínimo. A bênção de um pai sobre o filho, não sou eu que estou abençoando. Como é que um pai responde? Deus te abençoe. A bênção vem de Deus. Eu só estou profetizando. Eu preciso falar. Deus sabe de todas as coisas. Tem gente que diz assim, mas Guto, eu preciso falar para quê? Deus não sabe de tudo, sabe. Mas ele quer ouvir de você, ele quer ouvir a sua voz. Ele é teu pai. Ele precisa ter relacionamento contigo. Abre a tua boca e fala. Verdade, entende? É verdade. A palavra tem um poder muito grande, muito grande. Gente, eu tinha aqui, ó, meus papeizinhos aqui, é pra não esquecer. Eu tinha tanta coisa, tanta coisa. Mas a gente fala demais. A gente insere 24 horas pra gente poder conversar aqui, porque Colocou é muito... 2 pessoas que falam demais, né, amor? Complicado o podcast com nós 2. Não, e eu adoro ouvir, porque ouvir palavras boas, né, de incentivo, não tem palavras, eu fico só aqui babando, vocês falando, tô assim, achando lindo, lindo, lindo mesmo. Agora, antes da gente encerrar, eu queria só agradecer também, e o meu grande parceiro, Sinta-se Bem, que tá aqui com a gente, eu queria que a Bárbara trouxesse aqui uma lembrancinha pro Guto,
E para a Lohane, Olha. a Sinta-se Bem, gente, é uma empresa sensacional, tá certo? Ela simplesmente trabalha com a parte de cinta modeladora, de sustentação, tem Ai, a linha de praia, tá? A linha beachwear e também a linha fitness para as mulheres. E o mais bacana da linha beach, que é essa que tem para a Lohane, é porque é uma linha de sustentação também. São biquínis que valorizam a mulher, que realmente enaltece o corpo. Então, assim, Sinta-se Bem sempre presente aqui no Podnai, porque Ai, é uma eu empresa amei, que eu amo, amei. que eu adoro e super indico e recomendo, hein? Ai, gente, eu vou ficar muito linda. Eu vou Já pensar que é tava- só tu que tem cinta, eu Tá também tenho vendo? agora. Esse aí vai ser ótimo pra sua coluna. Isso, olha. Não, ó. e essas cores, amei, amei, de verdade, gente. Depois que a gente vira Tô mãe, chique a gente agora. acaba comprando tudo pros meninos, né? Pros É, filhos. esquece A da gente esquece da gente. Não foi esses esquece. presentinhos, esses mimos. A gente... Com certeza, mas aí é para vocês se sentirem cada vez melhores. E olha, agora, Guto, eu sei que você não trouxe meu livro, mas eu queria que você falasse um pouquinho do livro. Eu estou me sentindo tão mal com Não, mas isso. você vai trazer. Eu vou receber esse livro, vou postar, vou mostrar. Mas eu queria que, para a gente poder encerrar, que você falasse um pouquinho da mensagem, né? Assim, a gente já falou muito de Deus, já realmente falamos vários momentos que vocês já falaram de superação, de momentos marcantes na vida de vocês. Mas para a gente encerrar, eu vi que esse livro foi uma passagem muito forte na sua vida, uma virada de chave. Foi, eu acho que onde você se realinhou, se redescobriu e viu o motivo pelo qual, né, Deus te inspirou para escrever esse livro. Com certeza, com certeza. Eu estou vivendo o verdadeiro Guto. Depois de 39 anos, eu acho que eu encontrei, tipo assim, eu vim nessa terra para isso, sabe? A gente que vive sem propósito, sem missão, sem objetivo, sem meta, a gente é como uma folha seca, né? O vento sopra para onde quer. Não, o que tá na moda agora é isso, não, o que faz agora é isso, não, o que faz agora é aquilo, e a gente vai indo. Só que quando a gente encontra propósito, quando a gente encontra missão, a nossa vida se transforma, né? Hoje eu faço tudo que eu fazia antes, só que com propósito. Guto, você canta? Continuo cantando. Guto, você antes dava aula? Dava. Hoje eu faço o quê? Palestras, pregações, do mesmo jeito. Guto, você lida com o público? Do mesmo jeito. Tudo que eu fazia antes eu faço, só que agora eu faço com propósito. Tudo está alinhado, tudo está canalizado para a mesma coisa, né? E esse livro, eu acredito que não pelo meu poder, porque eu não tenho poder nenhum, eu sou apenas o vaso na mão do oleiro, né? Eu sou apenas o instrumento tocado. Mas eu acredito que esse livro ele vai salvar muitas vidas, ele vai transformar muitas vidas. Repito, não pelo meu poder, eu não tenho poder nenhum, mas pelo que Deus pode fazer na vida das pessoas. Se as pessoas tivessem noção do poder de uma escolha, uma única escolha, pode mudar a sua vida para sempre. O fato de decidir se eu vou trair a minha esposa ou não, eu posso acabar com a minha família, eu posso perder o meu filho, eu posso perder tudo que eu tenho por causa de uma traição. O simples fato de decidir, não vou mais morar nessa casa, agora eu vou morar na casa A. O simples fato de você dizer assim, não, eu vou mudar de emprego. Uma única mudança pode mudar todo o trajeto da sua vida. E hoje eu mostro isso de forma clara e real no meu livro. Porque a história do meu livro não é só a história da minha vida. Eu faço um paliativo e eu conto a história de várias pessoas que cresceram comigo. E eu digo, ó, nesse dia, há 20 anos eu escolhi isso. O fulano escolheu isso. Olha para onde ele foi e olha para onde eu fui. A capa do meu livro ela é uma bifurcação. Eu mostro para as pessoas que quando eu chego numa determinada situação da minha vida em que eu tenho que fazer escolha, eu posso dar um passo para a direita ou um passo para a esquerda. Aparentemente não significa nada, porque um passo, presta atenção, se eu der um passo para cá, eu tô do lado. Então assim, gente, essa escolha não fez diferença. Fez, porque o passo que tu deu para cá, que tu acha que tá tão próximo, ele vai te levar para lá. E o passo que tu deu para a esquerda, ele vai te levar para cá. No final da conta, um foi pro lado oposto do outro, completamente oposto. Então assim, a ideia principal do livro, através desse livro surgiu minha palestra, surgiu minha pregação. Por que eu chamo palestra e pregação? Hoje eu estou palestrando dentro de escolas, dentro de empresas, estou palestrando em vários lugares. E esse meu projeto é um projeto que serve tanto para funcionários quanto para empresários, para pais, para filhos. Então, agrega de uma forma geral. Eu tenho uma palavra específica para cada público. E também estou indo para dentro das igrejas pregar.
E aí, quando eu vou pregar dentro das igrejas, eu tenho umas composições, né? As músicas gospel, que são composições minhas mesmo. O meu livro, no final dos capítulos, tem um QR Code que você lê, são músicas minhas, que é como se fosse um resumo daquele capítulo. A pessoa leu e vai meditar naquela canção. Que legal. A parte que eu falo do meu casamento, tem a música que eu fiz pra ela. A parte que eu falo do meu filho, tem a música do meu filho. Quando eu falo de escolhas, tem a minha música Escolha lá. Então, para cada parte tem uma música específica. Então, isso virou esse projeto de palestras e de pregações, onde eu estou viajando aí e rodando vários lugares, continuando fazendo os meus shows, mas agora com propósito e com missão. E vem mudando muito vidas, muita transformação, viu, Nay? A gente fica muito feliz, porque eu via esse Guto desde o início, eu até brinco com ele. Ele fala assim, nossa, você casou com um homem torto, e agora olha a mulher sortuda que tu é, taca aí com um homem crente, abençoado. Eu falei assim, não, meu filho, eu casei sempre foi com você, era desse jeito aí, você que não se enxergava. E aí ele vem transformando vidas, porque ali no livro ele ensina também como ter escolhas, né, corretas, né? Como escolher certo, para ter resultados e não consequências. Isso é muito legal. Que legal. Gente, eu tô assim, vocês não têm noção, não. Não é da boca pra fora. Eu tô encantada, assim. E tinha muita coisa, mas assim, a minha diretora já tá me posicionando ali, né? Pra gente poder encerrar. Mas antes de agradecer a vocês, eu preciso também agradecer a 2 parceiros meus, muito especiais, que estão comigo aí há um bom tempo, que é o Loft, que é esse salão do Eusébio, que mora no meu coração, que sempre tá comigo em todos os meus projetos, que sempre me ajuda. Tiane, minha linda, um beijo. Laninha, que fizeram essa make linda. Tá maravilhosa. Que compra minhas ideias, que eu chego lá, gente, vamos fazer uma coisa bem basiquinha. Aí, Nayara, basiquinha não é Nayara. Depois então vai, a rocha, né? Então, muito obrigada. Minha amiga Isis, que é da Issa, que todos os meus looks dessa temporada vão ser da Issa, que é uma amiga minha, estilista, ela é de Cajazeiras. Eu já quero, viu? Pra usar Issa, no programa. maravilhosa, que arrasa, tudo de muito bom gosto. Linda. Então, muito obrigada a Isis, dona, né, proprietária da Issa. E agradecer a vocês, né? Agradecer a você que tá em casa, atenção, dá uma curtida aí, né? Eu tô toda nessa repaginada aí, que é uma graça, né? Vai lá, ativa o sininho, se inscreve no canal, né? Importante. Você pode assistir novamente pelo nosso YouTube, pelo nosso canal, ou também você pode escutar pelo Spotify. Não viu todo, perdeu o começo, quer assistir novamente, então, gente, fica lá salvo, gravado, porque vale a pena vocês escutarem várias vezes para vocês absorverem as lições, né? Os ensinamentos que vocês nos passaram hoje, que eu queria agradecer do fundo do meu coração. Amém. Foi sensacional, assim, Lohane. Acabei encontrando aqui uma irmã, olha, Verdade. minha amiga chiquitita, cantora, é um pouco, né, não é tão organizado como nosso amigo Guto, né, mas é linda, como eu já falei no começo, por fora e por dentro. Parabéns, que você continue aí abrilhantando por onde você passar, porque você tem uma luz, que essa luz sai contagiando a todo mundo, viu? Obrigada, Nay, de verdade, é uma honra pra gente estar aqui, e quando a gente tá assim, né, com a sua outra metade é melhor ainda. E eu também tô super encantada com você, você sabe, já pude falar isso aqui pra você, mas saiba disso, você, sua família é encantadora, a gente também aprende o tempo todo com vocês, né, o seu jeito criativo de ser, vai pra um lado, vai pro outro, mas não perde essa alegria, então muito obrigada do fundo do coração de dar também essa oportunidade pra gente falar um pouquinho do quanto nosso Deus é maravilhoso e como ele é capaz de mudar vidas, transformar vidas, porque está aqui um casal que foi transformado pelo amor de Cristo, somos nós, né, amor? Eita. Agora deixa, antes de me despedir do Guto, eu quero fazer uma promessa aqui para depois a gente voltar. E vai ter um podcast das crianças. Vamos fazer direção. Porque o Pedro Augusto chorou porque não queria deixar vocês. Verdade. O meu menino assiste, o Zé Pedro. Mas a senhora não falou uma vez meu nome. Meu filho, o Zé Pedro, meu filho, a mamãe te ama. Maristé, a mamãe te ama. Um beijo. Pedro Augusto, a mamãe e o papai te ama. Ele assiste também, ele fala. Então tem que mandar um beijo pra ele. E eles são tudo artista, vão vir pra cá. Porque queriam vir, mas não ia dar certo aqui, não. Tu sabe que o Pedro Augusto já apresentou um programa com ela, né? Dia das Crianças, né? Então vamos trazer aqui, olha, vamos trazer esses meninos pra cá. Guto, meu amigo, muito obrigada. De coração, parabéns por essa virada de chave, né? Por você realmente ter encontrado sua cara metade, por vocês formarem esse casal tão lindo, por você ter todas essas suas características, essas suas qualidades, essas habilidades e você trazê-las para um lado de otimizar, de realmente de transformar as pessoas. Parabéns.
Amém, amiga, amém. Eu acho que de todas as minhas versões que te encontraram, essa é a melhor que eu poderia oferecer. Então, muito obrigado, de verdade. Não porque eu seja uma pessoa uau, não, mas porque de fato eu acho que essa é a minha verdadeira versão, né? E Deus tem realmente transformado a minha vida. Eu falo assim, ó, se você me conhece há um mês, há 2 meses, você não me conhece mais. Então, olhe de novo, porque todo dia eu tô mudando. Todo dia a gente abre a Bíblia. Cada vez que a gente abre a Bíblia, a gente fecha ela, a gente já não é mais o mesmo. A gente vai sendo transformado. Eu falo que a gente não se converte, a gente entra num processo de conversão. Então, todo dia a gente se converte um pouquinho. Ah, rapaz, isso aqui eu não sabia, agora eu sei. Então, a gente vai aprendendo, vai mudando e vai tendo a natureza de Deus, né? Ser cristão é ser um mini Cristo, é ser um imitador de Jesus. E é isso que a gente tenta, né, amor? Todos os dias ser melhor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Obrigado pelo seu convite. Que Deus abençoe a sua família, que o seu podcast seja assim realmente sucesso no mundo, que Deus derrame bênção sem medida sobre a sua família, sobre vocês. E é só seguir a ordem. Primeiro Deus, depois família, depois negócio, que não tem como dar errado, não. Viu? Amém, amém. Agradecer a toda a equipe que sempre tá aqui, a Arizinha, meu Lindo! amor, meu marido, que era pra ter ficado aqui hoje, viu? Hoje Era você pra ter casa- sido Meu casal, é Deus, verdade, era. viu? Meu Deus, mas vai ter uma próxima. Grande Luan, Wesley, Bárbara, Alan também, que tive o grande prazer de conhecê-lo. Gente muito boa, viu? Ele tem a mesma energia de vocês, assim, O Alan é bateu. nosso filho mais velho. Ah, eu achei ele ótimo, ele é sensacional. E eu pedi pro Alan escrever um texto pra uma publicação minha, você tem certeza que foi eu que escrevi? Não, eu disse pra ele, que eu conversando com ele, eu disse, Alan, eu vou querer tu aqui no meu podcast. Tá tão legal, cara. Dei valor, viu? Alanzinho é nosso Hoje braço. ele pensa igual a gente, Olha, né? show! E pra gente encerrar, eu tava com saudade de pedir isso. Olha, eu pedi uma música. Ai, meu Deus. Ai, Pra ai, gente encerrar, a gente pode encerrar com o Guto, pode ser, Guto? Com uma Pode, música claro. linda, Essa composição sua. música é o que eu ia dizer, é do meu livro, né? Uma das canções do meu livro se chama Escolhas, e eu falo da melhor escolha que eu fiz da minha vida. De todas as escolhas que eu fiz, a melhor de todas foi caminhar com Jesus. A gente caminha com Jesus. Jesus não tira da nossa vida os problemas. Tem gente que pensa assim, eu vou seguir um Deus que ele faz milagre, então eu não vou ter mais problema. Não, é mentira. Você vai ter problema. A palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições. Contudo, tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. O que é que eu quero dizer com isso? Seguir Jesus não significa não ter problema, mas significa enxergar o problema de outra forma. Você começa a ver tudo com propósito. Não é porque eu estou passando por isso, é para que eu estou passando por isso. Qual é o aprendizado que eu tiro disso e aonde é que eu vou chegar? Então, essa sem dúvida foi a nossa maior escolha, né, amor? E melhor. Caminhar com esse Jesus, né? Então vamos ouvir, Guto. Bora. Um beijo. Vamos lá. Beijo pra vocês, gente. Assistam. Escolho caminhar contigo, escolho fazer tua vontade, escolho estar na tua presença, morrer para as minhas vontades, escolho. Eu sei que caminhar contigo é bem mais leve, tua vontade é boa e agradável. Tu tens o melhor pra mim.